Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Inquietos Cash. Eu sou o Gabriel Mantovan, host do podcast nesse episódio, e hoje tenho muita alegria de saudar um grande amigo que está com a gente aqui hoje no Inquietos Cash, Alan Torquato. Irmão, muito obrigado por estar presente com a gente aí nesse episódio, muito obrigado por ter aceitado vir aqui no Inquietos Cash. Pode se apresentar aí para a galera te conhecer um pouco, quem não te conhece ainda, né? Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Alan Torquato, já tem 5 anos que eu vivo exclusivamente do marketing digital, vivo da internet, e quero agradecer mais uma vez aí ao Gabriel, quero agradecer também ao Thiago, que hoje não está presente, Uhum. pessoal aí do Inquietos Cast. Tenho certeza que de alguma forma a gente vai conseguir agregar bastante valor aí pro pessoal nesse bate-papo. Fechou, irmão. Gratidão. Cara, gostaria que hoje tu contasse um pouco da sua história. Quando a gente tava conversando aqui um pouco antes de começar o podcast, você veio passado, inclusive, também, antes, né? Uma frase que você usa pra regir tua vida, pra como que você, direciona os seus projetos, seus negócios, que é desistir não é uma opção e a intensidade acelera os resultados. Eu gostaria que você comentasse um pouco do porquê que essa frase é tão marcante pra você e como que você leva isso pra tudo, cara, pra sua família, pros seus negócios e pra sua vida no geral. Beleza. Essa frase, desistir não é uma opção, ela é bem marcante pra mim, né? Eu não tenho tatuagem nenhuma no meu corpo e se eu fosse fazer uma tatuagem, eu acho que seria isso. Uhum. Eu iria escrever desistir não é uma opção, eu sempre uso essa pulseira aqui. Eu faço algumas imersões presencial, eu sempre entrego essa pulseira pro pessoal. Por que eu tenho que dar um pouco mais contexto pro pessoal entender sobre desistir não é uma opção, né? Eu era um cara que eu desisti em tudo na minha vida. Então, se for pegar minha trajetória, eu já fiz muita coisa. Fiz faculdade de educação física, não terminei. Tudo que eu começava, eu não terminava, cara. Fui streamer, fui gamer, cheguei a jogar Caramba. profissionalmente campeonatos de H1Z1, que era um jogo antigamente. Então, eu fiz muitas coisas na minha vida, só que tudo eu desistia, cara. E quando eu vi a oportunidade de marketing digital, foi porque eu tenho 2 filhos e eu realmente já não estava conseguindo sustentar os meus filhos. E aí o que aconteceu? Eu comecei a fazer aquela pesquisa na internet que todo mundo faz, né? Como ganhar dinheiro na internet, como ganhar dinheiro rápido e tudo mais. Sim. E aí eu encontrei a opção de vender produtos na internet e tal. E eu fui pesquisar mais sobre isso. Só que ali, cara, eu enxerguei a oportunidade que eu podia mudar a vida dos meus filhos. Eu não tava conseguindo sustentar meus filhos, né? Chegou um dia que minha filha pediu pra mim comprar batatinha frita e eu não Sim. tinha dinheiro pra dar. E aí eu tive que pedir pra minha sogra. E, cara, imagina você explicar isso pra uma criança de Sim. 5, 6 anos de idade que você não tem dinheiro pra comprar batatinha frita, né? E aí eu fui pesquisar muito sobre isso e descobri que dava pra ganhar dinheiro com a internet. Só que eu sempre desistia de tudo. E eu falei, cara, dessa vez eu não vou desistir disso. Eu sabia que eu sempre desistia de tudo, sabe? Eu falei, eu não vou desistir disso. E aí eu fiz, errei um monte, mas eu não tinha a possibilidade de desistir. Sim. E, cara, coisa de 2 anos depois, tipo, eu já tinha faturado aí aproximadamente uns 3 milhões de reais já, sabe? Caramba, velho. Então... 2 anos depois? 2 anos depois. Aham. Então a gente tinha feito uma grana bem massa vendendo ali produtos na internet e tal. E aí, cara, foi isso. Desistir não é uma opção. Então, tudo que eu faço na minha vida hoje, eu não desisto mais. Se eu me proponho a fazer, eu vou fazer até dar certo. E eu descobri que não tem segredo, cara, né? Entendi. Você vai colocando isso na sua vida de não desistir e aí tudo dá certo. Perfeito, irmão. Eu vi que você comentou que você começou a faculdade, você fez faculdade de educação física e tal, e você contextualizou isso falando sobre desistir não ser uma opção, mas no caso você não completou a faculdade, não completou, não... Não, continuou? cara, eu não completei. Eu trabalhei 8 anos em escola, um projeto de recreação. Eu ganhava R$ 500 por mês. Sim. E era isso que fazia, inclusive, eu não ter condições de sustentar os meus filhos. Aham. Eu ficava ali trabalhando nessas escolas, eram só projetos, de março a dezembro. E aí, em dezembro, eu tinha que viajar para Florianópolis, que é Sim. onde eu moro hoje. Aham. E eu vendia churros na beira da praia com a minha esposa. Então, era assim que eu sustentava os meus filhos, mal conseguia sustentar eles. Né? Entendi. E eu desistia de tudo, cara. Então, a faculdade, eu comecei a fazer faculdade, aí eu comecei nos projetos de recreação, aí não precisava da comprovação da faculdade para continuar dando aula. Eu parei na faculdade, continuei dando aula, fiquei 8 anos dando aula nesses projetos. Sim. Então, tudo desistia, cara. Tudo desistia na minha Caramba. vida. E aí você percebeu que o fato de parar de desistir das coisas foi por conta de realmente ter esse forte impacto emocional? Tipo, cara, eu não consigo prover pra minha família, eu não consigo... O que teve algum momento da tua vida que, tipo assim, aconteceu uma parada que você falou, mano, realmente, eu preciso dar um jeito. Foi a questão da batatinha frita da sua filha que você comenta? Foi, cara. É por isso que eu falo sempre sobre essa questão da batatinha frita, né? Porque quando eu contei a história aqui agora pra ti no início, eu dei uma boa de uma resumida, óbvio. Aham. Sim. Mas o dia eu nunca mais esqueço, né? Minha filha falando assim, pai, compra batatinha frita. E, cara, a minha filha, ela era bem restrita, ela só comia arroz e feijão.
Então, eu não comia carne, não comia mais nada. Então, a batatinha frita ali pra ela era algo muito especial. E, cara, você não sabe olhar pra uma criança que te pede com um sorriso ali lindo, né? Sua filha, fala, me compra batatinha frita. Você não sabe olhar pra ela e dizer assim, o pai não tem dinheiro pra comprar. Sim, sim, sim. Que é algo, cara, não faz sentido, sabe? Você não conseguir comprar uma batatinha frita pro seu filho. Sim. E aí aquilo ali mexeu muito comigo. Eu falei, cara, eu não posso mais ficar desistindo das coisas, parando de fazer as coisas. Eu tenho que fazer por eles, tenho que fazer isso virar a chave. Eu tenho que virar essa chave para que isso não aconteça mais, sabe? Perfeito. Ou seja, aconteceu uma parada com um forte impacto emocional pra você perceber que, mano, eu preciso mudar isso aqui. Só que assim, o fato de a gente desistir das coisas é meio que um comportamento que sempre, ele continua por muito tempo, né? E depois que você começou a parar de desistir das coisas, tu começou a alterar algo no seu comportamento, de tipo assim, cara, eu preciso organizar minha rotina, eu preciso fazer uma parada por um tempo, dedicar, tipo, no meu projeto de tal horário a tal horário. Como que você conciliou isso? Beleza. Um dos defeitos que eu tenho é que eu sou péssimo com rotina. Cara, eu sou terrível com rotina. Nem eu, nem minha esposa, a gente funciona muito bem dessa forma. Mas aí vem a segunda frase, que é a intensidade acelera os resultados. Então, tudo que eu quero fazer, que eu sei que aquilo ali vai me dar um resultado, eu quero buscar aquele resultado, eu coloco intensidade naquilo. Então, possivelmente, tipo, o tempo que eu estou acordado, eu vou estar fazendo aquilo ali. Óbvio, eu tenho filhos, eu tenho esposa, eu consigo conciliar tudo isso, mas todo o tempo ocioso eu tô em cima daquele projeto. Inclusive, a gente tá com um projeto novo, em breve, depois eu vou te contar no off. Show. E, cara, eu tô colocando, sei lá, 80% da minha energia nesse projeto. Porque realmente é algo que eu acho que vai ser um mega projeto que a gente vai fazer. A gente vai vir com uma questão de SaaS, depois eu te falo. Legal. E tô focando 100% nisso. Eu não tenho rotina pra isso, mas eu tô focando muito da minha energia nisso, sabe? Cara, isso que eu percebo, que talvez a galera usa muito como uma desculpa, de tipo assim, eu não tenho rotina, eu não consigo me organizar pras coisas. Só que, velho, eu acredito muito nessa questão de você se autoconhecer. Fala, cara, realmente, eu não sou bom pra separar, pra acordar cedo, por exemplo, pra me dedicar de manhã. Só que eu olho pra mim e eu percebo que, mano, eu performo bem dessa forma, eu vou me dedicar dessa forma, então. Então, perfeito, mano, você teve toda essa jornada, você teve uma parada que de forte impacto emocional que te levou a mudar como você agia e tudo mais. E ali você começou a ter resultados. Mas no início já, logo no começo, quando você começou na internet, começou o teu projeto, de cara já começaram grandes resultados? De cara você já começou a acertar a mão rápido? Ou, pô, levou alguns meses ainda ou até anos pra começar a virar o jogo aí? Tá, Como foi? beleza. Na verdade, o que acontece? Quando eu fiz essa primeira pesquisa de como ganhar dinheiro na internet, foram 2 anos pra fazer a primeira venda. Caramba! Aí eu sempre falo pra galera, né? Pô, em 2 anos eu faturei quase 5 milhões, na real, né? Só que ali em comissões pra nós deu aproximadamente 3 milhões e pouco. Mas aí eu sempre corto muito essa parte, né? Dos primeiros 2 anos pra fazer a primeira venda. Mas não é que eu corto, eu sempre conto essa história completa depois. Qual que é o grande lance, cara? Eu ainda tava naquela transição do desisto e tudo mais. E quando eu comecei no digital, quase não tinha pessoas vivendo do digital. Eu não conhecia ninguém próximo de mim que vivia do digital, nem nada do tipo. Isso era que ano? Isso era 2000 e... Cara, boa pergunta. A gente tá em 23? A gente tá em 25 agora. 25, é verdade. Pô, fui longe agora eu viajei. A gente tá em 23. A gente tá em 23. 25, cara, devia ser 18, 19. 18, 19. 2018 talvez. Tem uns 7 anos aí, então. E aí, cara, quase não tinha ninguém, tipo... Eu não conhecia quase ninguém. Tanto que as pessoas que eu via no YouTube que me inspiravam, o cara tava mostrando um resultado que fazia 8 mil no mês, sabe? E eu falava, meu era gigante, Deus do céu, o cara ganha 8 mil por mês. E eu ainda me questionava, será que é verdade? Puxa, será que é verdade ganhar tudo isso na internet? Sim, sim. E aí, eu fiquei muito naquele negócio do... Vi um vídeo no YouTube, vai lá e... Sei lá, segue um monte de pessoa no Facebook lá, entra nas páginas, joga um link de alguma coisa. Spam, né? Faz um spam e tenta vender. Então, fazia muito isso e aí me frustrava. Tipo, fazia aquilo lá. E cara, eu sei até hoje como é a cabeça do iniciante, né? Hoje a gente já formou, sei lá, talvez mais de 20 mil iniciantes ali. Da mesma forma que eu comecei. E eu sei como é a cabeça do iniciante. Eu me lembro até hoje como era a minha cabeça. Então, eu jogava um link no grupo. Eu tinha uma satisfação de que eu tinha feito algo que possivelmente ia me dar grana, sabe? Que possivelmente ia apitar no meu celular que ia dar dinheiro. E aí não acontecia, cara. E aí vinha uma frustração, né? Dava essa certa frustração. Então, durante esses 2 anos, cara, eu não comprei nenhum curso. Eu não comprei nenhuma mentoria. Tipo, eu tinha uma mentalidade péssima pra isso. Achava que as pessoas só queriam me vender ou coisas do tipo. E não fiz nem a primeira... Eu levei 2 anos pra fazer minha primeira venda. Quando fechou 2 anos, eu comprei um treinamento. No primeiro dia de treinamento executado, eu fiz a minha primeira venda. E aí sim veio os resultados, né, cara? No primeiro mês eu fiz 3.500 de lucro.
No segundo mês eu fiz 5.500 de lucro. No terceiro eu fiz 8.600. Eu sempre posto no meu Instagram uma fotinha que eu tô segurando, assim, ó, o aplicativo 8.600, assim. E aí no quarto mês eu passei de 10 mil e até muito legal. Caramba. Porque nesse quarto mês, quando eu passei de 10 mil, eu ainda morava lá naquela minha casa, não sei se tu já viu a foto, tava todo no tijolo, assim, sem reboco e tal. Mano, eu acho que eu já vi alguma foto Eu mostro muito essa foto assim, e o pessoal curte bastante. Eu não tinha nem mexido na minha casa ainda, era o quarto mês que eu tava ali começando a ganhar dinheiro, né? E aí eu fui levar minha mãe no mercado e eu falei pra ela, mãe, esse mês eu fiz mais de 10 mil reais. E eu vou colocar todos esses 10 mil em anúncio pra me fazer muito mais. Ela falou assim, meu filho, coloca teus pés no chão, pega esse dinheiro e termina tua casinha e tal. E aí, cara, eu contrariei ela, óbvio, né? Tipo, e aí eu coloquei tudo em anúncio e eu passei de 30 mil no outro mês, assim, sabe? Caramba. E aí nunca mais parou, assim, de... Que doideira, irmão. Vamos falar sobre esses assuntos aí. Cara, então você ficou 2 anos, basicamente, e nesses 2 anos, então, você não comprou treinamento nenhum. Nesses 2 anos, cara, você eu era só... muito escasso, cara. Minha mentalidade era terrível. Ou seja, falou, você fazia sozinho, só com vídeo do YouTube, e olha lá, nem tinha muito conteúdo, né? Era só vídeo do YouTube, não tinha muito conteúdo. Eram umas coisas que não funcionavam. Era tipo assim, você entra numa página de crochê e joga um curso de crochê. Estou aprendendo muito bem com essa... Era isso. Inclusive, cara, minha primeira venda foi assim. Foi assim? Foi, cara. Péssimo. Eu tenho muita vergonha dessa minha primeira venda. Eu vi um vídeo no YouTube de um cara, eu acho que ele era dono da ferramenta, não sei. E ele falava assim, ó, você vai se afiliar a essa ferramenta aqui. Ela pagava R$350 de comissão. Era uma ferramenta de bot de WhatsApp. E ele falou, você vai entrar nos grupos, e aí falou os nomes dos grupos de marketing e tal, disso, daquilo. E você vai dizer que você tá fazendo vendas no automático com o robô e você vai jogar o link. Era o que o cara ensinava a fazer. E eu fui lá, bem fazer. Cara, todas as estratégias que eu vi, eu saía fazendo. Porque assim, eu nunca vi ninguém vender. Eu nunca tinha visto uma notificação de venda, nada. Sim. Então, pra mim, era tipo assim, eu preciso mudar a vida da minha filha, da minha família, mas eu não sei se isso funciona. Então, tudo que me ensinava no YouTube lá, eu ia lá e tentava. E aí, eu peguei e fiz a mesma coisa, cara. Peguei a copy do cara, o texto do cara, né? Joguei lá no grupo, falei, ó, gente, tô fazendo vendas diárias no automático aqui. Esse é o link. Pá, joguei. Nessa época, eu tava trabalhando de corretor, cara. Aquilo que eu te falei, eu fiz de tudo. Nossa, fiz de tudo, mas eu desistia de tudo. E aí, eu tava trabalhando de corretor. E eu cheguei lá 9 horas da manhã no plantão, vi esse vídeo, saí executando. Coisa de, assim, meia hora depois, eu tava conversando com o Júnior, inclusive, que hoje trabalha comigo. E aí, eu baixei o aplicativo da Monetize, que eu queria vender, né? Eu escutei assim, plim! Cara, quando eu olhei no celular, assim, R$350. Meu Deus, cara, pensa na felicidade, né? Quando eu olhei assim, eu não tinha R$1 no bolso, você olha assim no aplicativo, R$350, eu falei, cara... Deu certo a estratégia do cara do vídeo, né? Pá, fiquei felizão. Tirei um print do aplicativo, mandei no WhatsApp da Jéssica e liguei pra ela. E naquela época, cara, a gente era... Que nem eu falei, a gente já não tem rotina hoje, mas naquela época nós era totalmente descontrolado. Liguei pra Jéssica, a Jéssica tava dormindo. Aí ela me atendeu, né? Ela falou, oi, amor. Eu falei, ó, a gente vai ficar rico. Ela falou, o quê? Eu falei, a gente vai ficar rico, tu acredita? Ela falou, acredito, mas do que tu tá falando? Imagina, o cara tava comendo arroz e feijão em casa. Sim. Aí eu falei assim, olha no teu WhatsApp aí, depois eu te explico. Aí ela olhou lá, ela mandou mensagem, ué, o que tu fez aí? O que é isso? Eu falei, depois eu te conto, agora eu tenho que fazer mais dinheiro. Falei pra ela. Nossa, tá... Louco, tava louco. Eu falei, cara, vou mudar de vida, cara. Sim. Aí, primeira venda é histórica, né, cara? Resumindo, velho, no outro dia, o que você acha que aconteceu? Reembolso. Tomei reembolso. Acordei, o aplicativo tava zerado. Mas, cara, ao invés de eu ficar triste com aquilo, eu falei assim, funciona. É verdade, eu só preciso vender um negócio bom com a estratégia certa. Sim. Aí, cara, comprei curso e fui aprender a fazer tráfego pago. Cara, mas é isso, né? A primeira venda, ela sempre tem um impacto muito forte, porque ela te mostra que, tipo assim, velho, isso aqui é verdade, mano. Tipo, não é uma coisa irreal, né? Então, tu começou ali, nesses 2 anos, então, um vídeo do YouTube só. E depois, então, de quase 2 anos que você encontrou o vídeo desse cara, e aí você começou a executar a estratégia. Foi isso, né? Na verdade, assim... Durante 2 anos eu fiquei executando um monte de coisa maluca. Um monte de coisa aleatória. Eu lembro que teve uma vez que eu vi um vídeo que era bem abril, assim, que era pra Páscoa, e aí eu também tentei, não vendeu nada. E aí, durante esses 2 anos, lá no finalzinho, eu fiz essa estratégia desse cara. Então, não era assim, 2 anos todos os dias trabalhando com isso. Sim.
Eu fazia isso daqui e não dava certo, eu ficava um mês sem mexer Cara, com marketing digital. Cara, perdão, só pra gente abrir um parênteses aqui. Esse é um ponto muito interessante, porque às vezes você conversa com a galera, eu creio que você percebe isso também com seus alunos e tudo mais, que às vezes o cara fala assim, mano, eu tô tentando faz 2 anos, eu tô focado nesse negócio. Só que daí você pergunta pro cara, você tá focado mesmo? Ele fala assim, cara, eu comecei um negócio, aí agora eu fiquei esse mês sem anunciar, só que eu vou voltar mês que vem. Você fala, velho, então você não tá 2 anos intenso, velho. Tipo, você não tá 2 anos fazendo, tá ligado? Tipo, como você disse agora, eu não fiquei 2 anos focadaço, eu fiquei 2 anos fazendo um pouco, indo pra lá e indo e voltando, né? E é o padrão de quem não tem resultado. Esse é o padrão de quem não tem resultado. Você tem um monte de alunos, eu tenho um monte de aluno. A gente sabe que os alunos que têm resultado é aqueles alunos que não cansam, que estão todos os dias, eles não se frustram, eles entendem que isso é o processo. Cara, entender do processo, cara. Acho que uma das coisas que as pessoas têm que ter na mentalidade é tudo que eu vou fazer é um processo. Então, poxa, se eu tô começando algo agora, eu tenho que respeitar o processo. Vai ter a fase do erro, os ajustes, os acertos, a melhoria, a escala. Então, tudo é um processo. E aí acontecia isso comigo. Tipo, eu, primeiro mês, sei lá, fiz um negócio. Eu não era um mês executando, não. Vi um vídeo e saí executando aquilo e queria colher um resultado daquilo. Então, durante esses 2 anos, eu fui fazendo essas coisas assim bizarras, sem comprar curso, sem comprar mentoria. E aí, quando chegou lá no final, que eu fiz essa venda, aí eu destravei. Eu falei, cara, eu preciso vender um bom produto com uma estratégia que funcione. E aí, durante esses 2 anos, eu vi muita coisa. Eu vi falar de tráfego pago, de Facebook Ads, de Google Ads. Eu vi muitas coisas. E aí, eu optei pelo Facebook Ads. Eu comprei um treinamento logo depois dessa venda que eu tomei reembolso. Eu comprei um treinamento e no primeiro mês eu fiz R$3.500. Nossa, cara, R$3.500. Então, depois dos 2 anos, aí entra a questão do conhecimento. Daí você começou a buscar conhecimento. Aí comecei a buscar conhecimento. Cara, o quanto que você percebe ser importante? Eu sei que é uma pergunta um pouco óbvia, tá? Mas o quanto que você percebeu que o agir e buscar conhecimento foi importante pra você nessa jornada? E como que, tipo, hoje você lida com isso até hoje, em relação a buscar conhecimento? Tipo, a questão de... é um investimento muito importante pra você no sentido de, cara, pra tudo ou eu uso isso de forma... Por exemplo, somente profissional, assim? Não, pra tudo, cara. Pra tudo. Boa pergunta. Eu acho que lá atrás, quando eu fiz esse primeiro investimento e no primeiro mês eu já fiz 3 mil e pouco de lucro, eu virei uma chave na minha cabeça que o conhecimento, ele é primordial para me levar onde eu quero. Então, a partir daquilo ali, eu comecei a buscar conhecimento para tudo na minha vida, tá? E uma coisa muito legal que vocês têm treinamentos, eu tenho meus treinamentos. O que eu construí no meu treinamento? Eu tento forçar com que a pessoa consiga fazer a primeira venda dentro das primeiras 48 horas. Então, por exemplo, lá dentro do meu método, eu faço o cara vender com um ticket super baixo, R$19,90. Sim. A primeira venda. Eu explico pra ele que é pra validar a oferta, etc e tal. E por que eu tô colocando isso nesse contexto? Que é justamente pra acontecer isso, essa virada. Caraca, isso funciona. Rápida, né? Isso realmente dá certo. Sim. E acontece muito isso. Eu recebo muito esse feedback. Nossa, cara, eu tava 2 anos tentando e nunca tinha dado nada. Só que tu vai ver, o cara não tava com a intensidade. Sim. Mas também não tinha virado a chave. Então, eu tenho esse sentimento do que aconteceu comigo e eu tento levar isso pros meus alunos. E, cara, normalmente isso acontece. Perfeito. Ainda sobre a compra de conhecimento, tá? Quando eu fiz eu comprei esse treinamento e aí eu faturei 3 mil e tudo mais, eu virei a chave de que alguém já passou por aquilo ali. Se ele me mostrar o caminho, vai ser muito mais rápido. Principalmente se ele me dá um suporte, né? Se ele me dá um acompanhamento. E aí, cara, eu vou te trazer pra dentro da minha vida pessoal. Tudo hoje, por exemplo, a gente tá treinando eu e minha esposa. Minha esposa perdeu 30 quilos. O que a gente fez? A gente buscou personal, nutricionista e médico. Então, é uma compra de conhecimento. A gente tá tendo acompanhamento deles. Com certeza. O personal tem um conhecimento para me levar nos resultados mais rápido. Eu comecei a correr de kart, né? Faço minha imersão presencial. E aí, a imersão era sábado e domingo. Na sexta, eu ia andar de kart com os meus alunos. Eu sempre ficava em último. Sempre ficava em último. Eu era muito ruim, cara. E aí, só que nessas andadas com os alunos, eu comecei a gostar do kart. E aí, comecei a correr de kart frequentemente, assim, 1 vez na semana, 2 vezes na semana. Mas eu ainda era muito ruim. E aí, o que eu fiz? Eu soube que ia ter um campeonato de kart lá onde a gente corria, na 401, aqui em Florianópolis. E aí, eu falei, cara, eu quero ir bem nesse campeonato. Aí, eu falei, poxa, então eu vou comprar conhecimento. Eu peguei um cara que era campeão brasileiro e comprei a mentoria dele. E aí, eu fiz 8 aulas com ele, cara. Em 4 meses, eu fiquei em primeiro lugar no campeonato. Caramba! Então, tipo assim, é a prova real de que buscar o conhecimento com a pessoa certa,
cara, é a melhor coisa que tem a se fazer, Ótimo. entende? Conhecimento abrevia caminhos, né? Ele abrevia Muito. E aí, pô, lembra que eu te contei que eu fui streamer e não deu certo e tal? Aham. Poxa, se eu tivesse essa mentalidade na época, eu tinha pego qualquer streamer que tava estourado ali, tinha pago uma mentoria Aham. do cara e eu ia ir bem, cara. Exatamente. Porque ele ia me ensinar a questão dos horários, a questão de como que eu faço com a audiência. Uhum. Ele ia me dar aqueles macetes do que aumenta ali o faturamento, por exemplo, o que que eu posso fazer de oferta, Sim. de coisas com a minha Audiência, né? com a minha audiência. Aham. Então, o conhecimento ele é absurdo. Tanto que depois de todo esse tempo, que aí construí o canal no YouTube, busquei conhecimento Uhum. pra isso e tal, eu construí um canal de CS. Eu até mostro isso pros meus Aham. alunos. De Counter-Strike? De É Counter-Strike, isso. Eu tava jogando lá com o Thiagora, que é um grande Aham. amigo meu. Foi, pô, eu tava jogando todo dia de noite com ele. Falei, então vamos monetizar isso daqui. Uhum. Aí eu criei um canal e eu fiz 5 vídeos, né? Com esses 5 vídeos, eu monetizei o canal. E com esses 5 vídeos, eu vendia um negócio lá que dava umas skins de CS. Sim. Porque, tipo, já que eu vou fazer o vídeo, hoje eu tenho conhecimento. Aham. Aí com esses 5 vídeos eu fiz 15 mil reais, cara. Lá no negócio. Caramba. E eu mostro pros meus alunos lá, tipo assim, Aham. falo, depois que tu tem o conhecimento, é muito diferente, Sim. cara. Você eu, cria uma poxa, habilidade, né? Cria, cara. Aí lá atrás eu queria construir canal de game, não dava. Queria ser streamer, não dava. Falta de conhecimento, é só isso, Perfeito. cara. Então, ter mentores, né? E é muito importante. A gente vai entrar no outro pilar ainda sobre o que tu falou, sobre o que você falou pra sua mãe, cara, que eu acho muito interessante. Só que sobre essa questão de ter mentores, eu percebo que com o tempo você percebe o valor que tem o seu tempo. E aí, com o valor que tem o seu tempo, você fala, mano, eu não posso perder meu tempo querendo fazer coisas, tipo, que eu não tenho habilidade pra isso ainda. Perfeito. Então você percebe que, velho, o valor que você paga por um mentor, ele é infinitamente mais baixo do que o tempo que você levaria pra fazer aquela parada, entendeu? Sim. Porque se você tivesse essa mentalidade, talvez seria o maior streamer do Brasil hoje, né? Se você tivesse essa mentalidade Possivelmente. atrás. Mas em relação a... Antes da gente entrar no ponto de mentalidade, de como que é claro a mudança de mentalidade, como que ela influenciou. Eu vi que você falou assim, que quando você fez os 10 mil, você falou pra sua mãe assim, ela falou, não, filho, coloca o dinheiro na sua casa, termina a sua casa. Você falou, não, eu vou colocar o dinheiro em anúncio. E no mês seguinte você fez 30 mil. E, cara, eu percebo que é uma coisa, por mais que isso é muito falado, só que eu acredito muito que em algum momento você precisa contrariar os seus pais para que você dê certo. E eu vou explicar o porquê. Não é necessariamente contrariar os pais para dar certo. Eu vou dar uma ressalva. Por exemplo, se eu fosse, só um exemplo meu para você entender a pergunta. Mas, por exemplo, se eu fosse de acordo com o que meu pai quisesse no início, talvez eu seria um engenheiro civil, eu seria um juiz de direito, sei lá, eu seria um juiz ali legislativo, eu seria um advogado. Só que por eu ter contrariado talvez esse desejo inicial dos pais e ter ido para a internet, deu muito certo e no final todos se beneficiaram. Então eu percebo que por talvez você ter contrariado sua mãe naquele momento e feito, né, de forma diferente, você deu muito certo. Tanto que no mês seguinte você fez 30 mil. Então eu gostaria de falar assim, um pouco em relação a isso, cara. Como que a decisão de querer dar certo tem que ser acima até a opinião das pessoas ao redor e o que elas acham sobre você, sabe? Como que você lidou com isso? Com o fato de, tipo assim, das pessoas às vezes te contrariarem em algumas coisas e você ter que ter uma decisão muito, muito certa em relação àquilo que você queria. Boa pergunta também, cara. A evolução da gente, por si só, ela não é uma coisa apenas, né? Tipo, eu não mudei de vida porque eu fiz dinheiro com marketing digital. Aham. A verdade, você consegue mudar de vida porque você vai construindo uma mentalidade mais próspera, uma mentalidade onde você vai entendendo muito mais sobre as coisas. Ótimo. E entender esse controle que os pais têm sobre você é muito importante também. Uhum. Por exemplo, eu fui criado só pela minha mãe, né? Meu pai saiu muito cedo de casa. Eu tinha 5 anos quando eles se separaram. E isso foi algo onde minha mãe ficou numa situação bem difícil, cara, pra me criar, sabe? A ponto de servir um prato de comida pra mim, eu falo assim, mãe, a senhora não vai comer? Ela, não, mãe não tá com fome. E depois, mais velho, eu fui descobrir que não tinha outro prato de comida, era só o meu. Então, minha mãe passou muito trabalho pra me criar, cara. E aí, quando eu vi aquilo ali, eu enraizei em mim que eu não quero dar problema nenhum pra minha mãe. Então, por exemplo, na minha juventude, quando os meus amigos adolescentes estavam todo mundo, sei lá, usando droga, bebendo e tudo mais, eu falei, cara, nunca vou fazer isso, porque isso vai desonrar minha mãe tá passando um trabalhão aqui pra me criar. Então, eu nunca repeti de ano, nunca dei trabalho nenhum, cara, nunca fui chamado na escola, nada do tipo que atrapalhasse ela. Então, minha mãe tinha um poder muito grande em cima de mim, se construiu esse poder. Sim. Porque eu tinha uma admiração muito grande por ela, não queria desonrar ela em momento algum. Então, tudo que ela falava, pra mim, era muito importante. Então, por exemplo, nossa, meu filho vai fazer faculdade, que é justamente o que você falou. Cara, eu vou fazer faculdade, Sim. entende? Meu filho nunca rodou nenhum ano, vai cedo pra faculdade. Eu vou cedo pra faculdade. Eu não tinha nem condição de pagar a faculdade, mas eu ia cedo pra faculdade. Então, foi ali com 17 para 18 anos, eu entrei na faculdade de Educação Física, entendeu? Então, tudo que a minha mãe falava era muito forte pra mim. E ela tinha um peso muito... A opinião dela era muito importante pra mim. Sim.
Então, quando eu decidi que eu ia... Quando eu comecei a entender mais sobre isso e tal, as palavras dela começaram a perder o peso. O amor continua o mesmo, o respeito o mesmo. Sim. Eu sempre vou exaltar ela o máximo possível, mas ela não tem mais poderes sobre mim. Então, as decisões são minhas. E aí, Sim. quando eu tive essa decisão de investir, cara, se eu não tivesse essa mentalidade ainda, eu teria seguido os conselhos dela. Aham. Porque os conselhos do pai e da mãe sempre, nunca estão errados, são os Sim. melhores e tudo Aham, mais, né? aham, exato. Esse era o pensamento. Mas ao mesmo tempo, hoje em dia eu entendo que é um instinto de proteção que eles têm. Com certeza. Né? Eles vêm de uma época muito diferente da nossa. Para ela era a faculdade, que era o sonho dela, as coisas que ela tinha vontade de fazer. Inclusive, vou te contar uma história que eu acabei de realizar agora, muito massa para ela. Um Legal. presente que eu dei para ela. E então era um sonho que ela tinha e ela entende que aquilo é ótimo e a proteção que ela quer trazer pro filho dela é essa. E os pais fazem isso o tempo inteiro, né? Sim. Então, tem aluno meu que fala, pô, Alan, eu quero comprar a mentoria, mas o meu pai disse que eu vou ser enrolado, que eu sou burro, tô jogando meu dinheiro fora. Teve gente que já usou, tipo assim, em vez de comprar a mentoria, vai lá e tira a tua carteira de habilitação, por exemplo. Aham. Usa umas semelhanças assim que Sim. não faz sentido. Mas eu entendo que é proteção. Então, assim, os pais, eles têm, sim, um poder muito grande, só que enquanto a gente não entender que, cara, nós somos responsáveis pela nossa vida e a gente tem Sim. que seguir os nossos sonhos, a gente vai acabar deixando eles... A gente vai acabar vivendo o sonho deles e não é o nosso, Perfeito, né? mano. E outra, é por eles também, né? Então, E é cara. por eles, cara. Quando você Por eles. prospera, você fala, cara, pela minha família. Quando você tá casado, lógico, pela sua esposa, primeiramente, pelos seus filhos, só que é por eles também, né? Então eu vejo que. Eu digo, cara, porque conversando com algumas pessoas às vezes, eu olho a galera falando assim, pô, mas eu queria tanto, velho. Como tu disse mesmo, muito bem falado. Eu queria tanto, só que meu pai acha que é mentira. O fulano fala que não é assim, que é mentira essa parada, que eu vou ser enganado. E tem peso pra eles, né? Exato, e a pessoa se trava por conta disso. Ela tem um medo gigantesco de contrariar, de ir contra a vontade dos pais, com medo de desonrar. Só que, na verdade, honrar os pais é aceitar como eles são, cara, e realmente, até o final da vida, cuidar deles, até o final da vida, olhar pra eles com esse olhar de honra, né? De cuidado, só que não se limitar, porque, como tu disse, né? Na mente deles é ali que funciona. Só que a ideia é que você supere isso, né? A ideia é que você cresça acima da mentalidade dos seus pais, né? Perfeito. Perfeito. Mas eu percebo que isso vem muito pela questão da busca pelo conhecimento e pela mudança de mentalidade, né? Pela questão de você mudar a mentalidade de uma pessoa que vê até a ideia de ganhar dinheiro como uma parada muito difícil, porque é algo que a gente ensina desde o começo, pela cultura e etc, né? Que tem que ser trabalhoso, né? Que tem que ser dar muito trabalho. Cara, você tem que se desgastar, que você tem que acabar com a sua vida pra você conseguir ganhar um pouco mais de grana. Só que a mudança de mentalidade, ela vem de uma forma pra fazer com que a gente pegue coisas que antes eram impossíveis e torne elas possíveis. O que você percebeu que foi catalisador e muito importante para mudar a sua mentalidade? Não só agora, não agora levando para a questão do forte impacto emocional, etc. Mas mudar a tua mentalidade. Sei lá, foi livro, foi só os mentores, foi treinamentos, o que foi? Beleza. Cara, eu não lia livro, eu escutei muito audiobook, muitos vídeos do YouTube e também muitas conexões que eu comecei a fazer. Então, por exemplo, quando eu comecei a fazer cursos e mentorias, eu comecei a entrar em comunidades. Perfeito. E aí, automaticamente, aquelas amizades que eu tava fazendo ali já estavam em outro nível. Eles mesmos me recomendavam, tu já ouviu falar sobre tal coisa? Olha esse audiobook aqui, olha isso daqui. Então, acabou que o ambiente, ele me puxou, porque assim, eu nunca fui um cara muito inteligente. Nunca fui, tipo, até hoje tem muito sérios problemas com português, falo bastante coisa errada e tal. E eu nunca tinha lido um livro na minha vida. Hoje eu leio livros, Sim. mas nunca tinha lido um livro na minha vida também. Então, essa mudança de mentalidade, se for para agregar a um ponto específico, foi a ambiente, né? Eu ia dizer Perfeito. comunidade, mas de eu estar em comunidades que todo mundo estava indo pro mesmo lado, né? Então, Excelente. o ambiente, ele me puxou muito, né? O ambiente foi muito importante, O então. ambiente. Ainda no ponto lá da minha mãe, voltando ali pra gente fechar, o do poder que eles têm e tudo mais, e você falou um ponto muito importante, que é assim, cara, eles nem têm noção e a gente também vai fazer por eles, para que a gente possa proporcionar as coisas por eles depois também, né? Um dos sonhos da minha mãe, por isso que ela sempre quis que os filhos fizessem faculdade e tudo mais, é que ela tivesse se formado, porque ela estudou acho que até o 6º ano, porque naquela época ela tinha que sair da escola para trabalhar e ajudar em casa, né? Então, minha mãe, acho que com 11 anos, ela foi morar em outra casa para trabalhar fazendo coisas manuais na casa, faxina, essas coisas, com 11 anos de idade. Então, o sonho dela era estudar, né? E aí, nós estávamos conversando esses tempos,
E ela falou assim, nossa, e tal, meu sonho era ter feito medicina e tal. Eu falei, e aí, por que a gente não realiza seu sonho? Não, porque eu já tô velha e tal. Eu falei, não existe isso. Aí ela falou assim, pois é, mas eu nem terminei os estudos. Eu falei, então beleza, a senhora quer estudar? Vou pagar seus estudos. Ela falou, tá falando sério? Eu falei, tô falando sério. Aí paguei os estudos dela e ela se formou agora, cara, Caramba, que no legal, segundo parabéns, grau. mano. E aí ela decidiu que ela não quer fazer medicina, mas ela quer fazer enfermagem. Enfermagem. Agora eu vou pagar enfermagem pra ela. Pô, que legal. Então, assim, poxa, ela teve que sair da escola na época de criança pra poder ajudar em casa e tudo mais. Então, não conseguiu realizar um sonho, que era só estudar e fazer o bem pros outros. O sonho dela era cuidar dos outros, assim, Sim, sabe? sim, Fazer sim. medicina pra cuidar dos outros. Então agora vai estar podendo fazer, quase 70 anos de idade, vai estar podendo fazer as coisas. Então, é aquilo que eu falei, às vezes as pessoas estão sendo limitadas pelos pais, mas elas têm sonhos muito maiores, inclusive pelos pais, pra poder fazer pelos pais, né? Com certeza. Então Isso hoje já eu consegui contextualiza. fazer muitas coisas por ela. Massa demais, mano. Isso já contextualiza a ideia do que tu colocou, né? Tipo, cara, desistir não é uma opção. E por que não é uma opção, né? Porque, realmente, cara, os meus pais precisam de mim. Tipo, eles não tiveram a oportunidade que eu tenho hoje. Sim. Né? Tipo, eles não tiveram a oportunidade que você teve de descobrir a internet, de descobrir o marketing digital, de descobrir a venda de infoprodutos, de descobrir, enfim, vendas na internet no geral, né? E você teve. Então, quando às vezes a galera tem essa trava, né? De, cara, eu vou desistir porque tá difícil. Eu falo, mano, olha o tanto de motivo que você tem pra continuar, né? Tem muitas pessoas pra você cuidar, Tem né, cara? muitas, exatamente. E o seu sucesso influencia os outros. Com Eu vi que você certeza. comentou, mano, então, que o primeiro ponto, um dos pontos mais importantes para a mudança de mentalidade foi a questão do ambiente networking, né? Então, você ter ali conexões, ter networking. E esse ambiente, ele veio mesmo de comunidades que você entrou, de treinamentos e tal. Então, no caso, né? Pessoas que você se conectou ali Pessoas que eu fui naturalmente. conectando. Então, no início, como eu falei, eu não tinha noção nem sobre mentalidade, nada do tipo. Sim. Então, eu fui me conectando com as pessoas e automaticamente os assuntos são diferentes. Antigamente, meus amigos falavam sobre o jogo novo que lançou, sobre live stream, sobre essas coisas que eu vivia, entende? Sim. Então, por exemplo, automaticamente eu fui me desconectando dos meus amigos de quando eu morava no Rio Grande do Sul e me conectando com novas pessoas ali do marketing digital, pessoas que não que já tinham resultado, tinham sucesso, mas pessoas que estavam trilhando o mesmo caminho. E isso é importante, cara. Acho que o iniciante, ele tem que se colocar em lugares onde todo mundo tá trilhando o mesmo caminho. Ótimo. É importante demais isso, porque imagina, você tá indo pra uma direção que você enxerga que aquela direção vai te trazer prosperidade, vai trazer o futuro da sua família, vai trazer um cuidado para sua família. Você tá indo nessa direção, só que ninguém no teu ambiente tá indo para essa direção. Tá indo todo mundo ao contrário, pra balada, pra, sei lá, trabalhar CLT normal e sabe que vai se aposentar com aquilo ali, não vai conseguir ajudar seus pais, não vai conseguir fazer um monte de coisa. Sim. E não enxerga outra visão. Porque tá todo mundo indo pro mesmo caminho, entende, cara? E é muito louco, porque hoje, como eu já tenho minha cabeça formada, minha mentalidade, então hoje eu não tenho mais esse filtro, assim, de eu não ando mais com pessoas que não estão indo pro mesmo caminho. Eu ando com as pessoas e, pelo contrário, ainda tento tirá-las de lá. Nem sempre dá, eu não insisto também. Sim. Mas eu percebo que a vida das pessoas ainda é isso, cara. É curtir um momento, é balada, é isso, é aquilo. E beleza, hoje eu vou pra festa com a minha esposa, por exemplo, nos finais de semana, quando a gente quer ir, a gente vai, ela gosta muito. É muito importante pra ela isso. Então eu faço, é uma coisa que a gente tá 15 anos junto, e a gente não fez durante a nossa adolescência, a gente tá desde os 17 anos. Então a gente vai em festa, a gente sai, a gente viaja, a gente faz as coisas, mas eu percebo que as pessoas, elas não pensam no futuro, assim, sabe? Não tentam construir algo. Então, Vive muito só no presente, né? vive só no presente. E aí o ambiente e a mentalidade. Perfeito. Então, pensamento de longo prazo. Cara, e voltando agora, tu entrou em relação a essa questão de pensar em longo prazo, né? Porque você falou, cara, eu vejo que o pessoal, no geral, o ambiente da galera é tipo assim, sempre pensar no agora, no agora, no agora. O quanto que tu acha ser importante essa questão de pensar em longo prazo? E o que isso implica na sua vida no geral? Em pensar em longo prazo. Beleza. Uma das coisas que eu penso, cara, hoje eu tenho 33 anos. E eu sei, apesar de eu não ser um cara velho, eu sei que o meu corpo não é mais o mesmo de quando eu tinha 18. Então, eu sei que eu vou ter limitações. E uma das coisas que eu mais tinha... quando eu comecei a entrar no digital, entendi mentalidade, comecei a ganhar dinheiro, o que eu mais tinha medo era, cara, e se eu voltar a ser pobre de novo? E se eu voltar a não ter condições de comprar as coisas de novo? Porque depois que você vive com um custo de vida alto, você realmente estranha você não poder fazer as coisas. O paladar não volta, né? Não volta, cara. Hoje eu posso entrar no shopping com os meus filhos e eles falam, pai, vamos no cinema? Eu falo, vamos. Vamos, pai. A Jéssica fala assim, a Lana tá querendo um tênis novo. Vai ali, escolhe qual tênis você quer. E eu não olho preço, não olho mais nada dessas coisas. Então, quando você aprende a fazer isso, você se acostuma com isso, você não quer mais voltar. Então,
A primeira coisa que aconteceu, cara, foi com 2 anos ali, quando a gente faturou 3 milhões e pouco, eu comprei 7 casas em Florianópolis. E essas 7 casas, elas já me rendem um aluguel muito legal. Aham. E foi a primeira compra que eu fiz. Eu não comprei carro, eu não comprei nada. A primeira compra que eu fiz foi essas 7 casas. Uhum. Eu morava ainda no Rio Grande do Sul. Eu comprei as casas aqui em Floripa, nos ingleses. Uhum. E aí essas casas elas já me dão mais de 10 mil reais de renda de aluguel. E aí na época, que pra mim era o termômetro. Eu falava assim, cara, 10 mil reais eu nunca mais vou passar necessidade na Aham. minha vida. E aí, tipo, foi a primeira compra que eu fiz. Hoje a gente tem outros investimentos e tudo mais. Mas eu já tive isso pensando a longo prazo. Pensando assim, cara, sei lá... O teto da aposentadoria hoje é quanto? 8 mil e pouco, 9 mil Ah, reais? cara, eu acho que é isso, eu não tô ligado. Então, assim, eu já garanti meu teto da Aham. aposentadoria com 2 anos de marketing Estou digital, sabe? aposentado já. Já estou aposentado, não preciso mais trabalhar. Não, Aham. mentira, não tem mais como, cara. Sim. Hoje o nosso custo de vida ele passa de 80 mil reais por mês, cara. Aham. É muito alto, inclusive, Sim. mas é bom, né? Aham, exatamente, é muito bom. Perfeito, cara. Então, tem essa questão, né? O pensar de longo prazo, ele entra no sentido de, cara, e tudo que vale a pena, ele precisa ser pensado em longo prazo, né? Eu te usei o ponto do dinheiro só, né? Mas o dinheiro é moeda de troca. Então, hoje, o que eu penso no longo prazo, né? Eu falei que a gente tem um monte de pessoa que depende de nós. Eu tenho minha mãe que tá indo pra 70 anos de idade. Eu tenho meu pai, apesar de ele ter feito muita coisa, nada a ver, assim. Eu tenho que honrar, ele é meu pai. Sim, com Eu tenho certeza. meu sogro e minha sogra, que eu amo demais, me ajudou demais. Então, assim, são pessoas que estão atingindo uma idade da velhice e que eu sei que vão precisar de recurso financeiro muito em breve. Sim. E isso é uma coisa que me preocupa, cara. Hoje eu trabalho muito pensando neles, sabia? Tipo, meu sogro, minha sogra, minha mãe, até mesmo meu pai. Com certeza. Então, pensar a longo prazo tem muito a ver com isso. Às vezes você fica tipo assim, cara, já fiz uma grana aqui, vou parar, tô bem, tô legal. Não, cara, tem muitas pessoas que vão precisar de mim, eu tenho muito para proporcionar. E eu sei que outras pessoas da família não vão conseguir ajudar com isso porque não estão construindo um negócio, não estão construindo algo, né? Então, pensar a longo prazo é muito isso, assim, sabe? Pensar nas pessoas que você sabe que depende de você e você fazer por eles, sabe? Perfeito. E não só isso, né, cara? Mas eu creio que o propósito em comum que todo mundo tem é continuar evoluindo o tempo todo, né? O tempo inteiro. Então, quando você, ó, tipo assim, olha pro... Não só pela questão financeira, eu vejo que a questão financeira, ela é muito uma consequência dos outros pilares, né? Então, continuar crescendo mentalmente, continuar crescendo empresarialmente, continuar crescendo socialmente, né? Conhecendo outras pessoas, amigos, crescendo teu círculo de amizades. Então, isso acaba sendo crucial e muito importante. Mas perfeito, mano. Sobre essa questão de ambiente e na sua jornada no geral... O que e a gente sabe, né, que hoje você vende infoprodutos na internet, você vende já há um bom tempo, já faturou muitos milhões. E tu poderia compartilhar algum erro que você cometeu nesse processo todo e como você conseguiu se recuperar dele? Uma parada que você fala, cara, eu errei aqui e isso me impactou muito, assim, e aí eu tive que me recuperar disso. Alguma coisa que você possa e se sinta confortável em compartilhar, obviamente. Algum erro que eu cometi? Tipo, alguma parada que você falou, cara, se eu não tivesse cometido esse erro ou repetido neste erro, eu teria dado certo mais rápido ou dado mais certo, não sei. Tá. Tem 2 erros. O primeiro deles é que eu demorei um pouco pra delegar as coisas. Eu queria fazer tudo sozinho. Show. Então, eu tinha... Desde o início eu deleguei a recuperação de boleto. Na época, tipo, tinha muita compra no boleto. Não tinha o Pix. Aham. Então, era muita compra no boleto. O cliente estava indeciso de comprar no boleto. E tinha que ter uma recuperação. Se não tivesse uma recuperação, cara, teu faturamento baixava muito. Então, eu não errei nesse ponto. No início, eu já contratei 2 pessoas para recuperar o boleto. Apesar de não ter contratado pessoas que eram capacitadas para isso. Não eram pessoas de vendas. Nem Sim. gostavam de vender. Aham. Mas deu bom. Então, segurou ali e tal. Só que o restante eu demorei a delegar. Então, eu demorei a crescer mais porque eu não delegava as coisas. Por exemplo, tráfego pago, que era o que eu ensinava. Aham. Eu não queria delegar nem a pau. Aham. Nem A gente se ferrando. apega, né? Eu não subia a campanha por falta de tempo, mas eu não delegava. Então, esse é um erro muito Sim. forte. Que eu acho que o iniciante não tem que ter. Eu acho que o iniciante ele tem que passar mesmo ali por todas as áreas para ele aprender sobre aquilo para depois começar a delegar. Mas aí eu já tô falando de algo um pouco mais... O cara já começou a ter resultado, já começou a caminhar, né? Mais pra essa pessoa. Isso. E, poxa, eu pensei no segundo ponto aqui, mas eu me esqueci, cara. Caraca. Tá, tu vai lembrar. Mas eu vou comentar sobre essa questão do primeiro ponto, né? Tá. Eu vejo que realmente o cara iniciante ele tem que dominar as habilidades primordiais e principais para o negócio dele. Então, cara, sei lá, construir página, ele tem que dominar tráfego pago básico, ele tem que dominar, cara, sei lá, olhar para a plataforma, escolher produto, que seja, ele tem que dominar todas as partes. Só que chega uma hora que realmente se o cara fica pegado demais, e isso até pro afiliado na gringa, pro afiliado no Brasil, até pro cara que cria um próprio produto dele, tem uma hora que se ele querer
ficar no controle de todos os pontos, velho, ele vai atrasar muito o faturamento dele, atrasar muito o resultado dele. Então, às vezes, até encontrar um sócio, uma outra pessoa que, pô, vamos fazer uma parceria, e aí você cuida, sei lá, de criação de páginas, de mineração de produtos, e eu cuido dos testes. Porque daí eu consigo acelerar muito mais meu processo. Né? Eu consigo. E aí o cara fala, mas eu faço nota 9. Sei lá, se eu pegar 3 pessoas aqui pra trabalhar junto comigo, eles fazem tudo nota 7. Só que se eu pego 3 pessoas nota 7, eu tenho 21. E eu sou nota 9. Então, 21 é maior que 9. Eu prefiro ter 3 pessoas nota 7 do que eu nota 9. Sim. Tá ligado? Porque daí eu tenho outras pessoas trabalhando pra fazer o projeto crescer. Boa análise. E a questão do segundo, lembrou? Lembrei. Show. Cara, 2020 foi quando eu comecei pesado a trabalhar. Aham. 2020 eu trabalhava de 8 da manhã às 2 da manhã. Então, eu só ficava dentro de casa. Meus filhos estavam ali, todo mundo dentro de casa comigo e tudo. Então, 2020, eu trabalhava de 8 da manhã às 2 da manhã, fazia recuperação de boleto, eu montei uma operação de afiliado e eu subia as campanhas dos meus afiliados. Eu fazia os criativos, fazia tudo. No caso de afiliados, tu subia pros afiliados. Eu já tinha meu produto. Sim. Né? 2020 eu construí um produto low ticket. E talvez até o Thiago passou nessa época. Sei que o Caio passou vendendo produto meu também e tal. E aí, o que eu fazia, cara? Eu construí o produto tava vendendo muito, eu sabia vender meu produto, e aí eu abri afiliação no produto. E aí, o que eu fazia? Ao invés de eu ensinar os caras a vender, porque dava muito trabalho, as pessoas desistiam muito fácil, eu falava assim, das 8 às 8h15 eu consigo fazer uma call contigo, eu subo a campanha pra ti. Aí eu marcava o cara entrava. Eu entrava no computador do cara, no gerenciador, subia o anúncio, saía do PC dele. Ia pro próximo. Ia pro próximo. E eu fazia isso das 8 da manhã às 2 da manhã. Cara, doideira demais. A gente ficou top 1 na Monetize com 2 produtos ao mesmo tempo, assim. Primeiro e segundo lugar, assim. Porque eu sabia fazer as campanhas, sabia vender meu produto e eu botava lá. Tanto que, cara, quando eu decidi que eu ia parar, tipo assim, eu falei, não dá mais pra fazer isso, não tem como, isso não é mais saudável e tal. Eu vou focar, não vou mais ter afiliado, vou focar só em mim. Quando eu matei a afiliação não, quando eu parei, eu não tirei a afiliação, eu só parei de fazer os anúncios para as pessoas. Os caras não tinham aprendido, cara. Tinha gente que tava comigo 8 meses ganhando muita grana. E quando eu parei, ele mandava uma mensagem apavorado, falando assim: Alan, pelo amor de Deus, cara, meu faturamento baixou, sobe aqui e faz a campanha pra mim. E aí eu fiquei auxiliando as pessoas e tal, né? Tipo, faz aqui, sobe assim dessa forma. Fui fazendo eles andar sozinhos, sabe? Porque tinha gente que tava ganhando muita grana já comigo e não sabia fazer uma campanha ainda. Porque eu subia pra eles, né? Tem pensando na hipótese, no caso, de fazer, tipo, sei lá, a gravação de como campanha e mandar pra galera? Ou você fez não, isso daí eu depois? comecei, inclusive surgiu o canal do YouTube por causa disso. Aí eu comecei a subir muita legal. campanha, ensinar a galera, fazer conteúdo e bola. tal. Então surgiu disso daí. Eu percebi que eu podia ajudar as pessoas com vídeo e não eu fazendo mais, entendeu? Mas era diferente de eu fazer, cara. Porque eu fazer, por exemplo, essa parte era muito doido, cara. Porque assim, eu tinha um controle absurdo na minha mente, não tinha anotação em lugar nenhum. Sim. Então, pô, você era meu top afiliado com a campanha que eu tava subindo. E eu ficava acompanhando lá pelos relatórios, eu falava, poxa, o Gabriel parou de vender. Eu mandava mensagem. O Gabriel não me mandava mensagem. Eu mandava mensagem. Gabriel, tuas campanhas diminuem as vendas, cara. Eu preciso entrar aí pra gente renovar os criativos. Então eu tinha um controle da tua campanha. Caramba, sabe? entendi. Então quando eu comecei a fazer os vídeos e tal, ensinando a galera, tudo bem. Mas as pessoas não conseguiam entender muito de métricas. Inseguras e tal, né? Inseguro, é diferente, não consegue perceber. Tinha gente escalando sem venda. Não vendeu, vou botar mais dinheiro. Tipo assim, não faz sentido, entende? Nem um pouco, né? Não faz sentido, mas ainda falando sobre o erro, né? Aí em 2020 eu trabalhei muito, cara, de 8 da manhã às 2 da manhã. Sim. De 2020 a 23. Nossa, 20, 3 21, anos. 22, quase 23. 20, 21, 22. Tu ficou esse tempo todo fazendo isso com a galera? Fiquei, Cauta? sim, muito. Aham. E aí eu vim morar em Florianópolis. E aí tem um erro. Na verdade, teve vários erros e a soma do erro foi isso que aconteceu. O que aconteceu? Quando eu cheguei aqui em Florianópolis, 2022 para 2023, eu fiquei um ano inteiro sem trabalhar. Por quê? Todos esses anos que eu trabalhei, eu não cuidei do meu corpo, eu não cuidei de dieta, a gente só comia lanche, eu e minha esposa, porque a gente ficava trabalhando, eu trabalhava junto. Então, minha esposa, por exemplo, engordou 30 quilos, eu engordei alguns quilos, mas eu não sou um cara que engorda, mas eu ganhei muita barriga, tava com gordura no fígado quando cheguei aqui em Florianópolis. Então, quando eu cheguei aqui, as pessoas se cuidam aqui, as pessoas têm outra vida. E aí, eu vinha 8 anos pra cá, mas eu vinha pra vender. E dessa vez, vinha vender shows na praia, né? Dessa vez eu tava indo pra morar. Sim. E aí, eu comecei a me conectar com as pessoas daqui. A gente conheceu, inclusive, a Jéssica Maciel. Foi uma das pessoas que mudou nossa vida pra essa questão do lifestyle. A gente conheceu a Jéssica Maciel, ela era minha aluna. E aí, ela incentivou nós muito a ir pra academia, cara. E aí, a gente foi pra academia. E na academia a gente se encontrou, assim. A gente começou a ir pra academia, depois da academia a gente ia pra um café, depois pra um almoço. E eu não trabalhei um ano inteiro, cara. E aí é um erro que eu digo. Sim.
ou o erro de não ter cuidado da gestão do meu tempo antes e ter, tipo, saturado aquilo ali, literalmente. Trabalhei muito durante esses 3 anos, fiz muita grana, comprei um Evoque, comprei várias casas, várias coisas. Mas, ao mesmo tempo, eu senti que, assim, cara, eu não queria mais trabalhar. Eu só queria curtir a vida, tudo aquilo que eu nunca tinha curtido, sabe? Tá ligado. E aí, cara, Deu aquele choque de realidade, né, mano? Tipo, eu prosperei, agora eu... Deu um choque de realidade. Tanto que eu cheguei aqui e fui fazendo várias amizades e eu não deixava as pessoas, por exemplo, pagar nada, cara. A gente ia num café, por exemplo, ia com 10, 15 pessoas, eu saía de cantinho, ia lá e pagava a conta de todo mundo. O almoço, ia lá e pagava de todo mundo. E aí eu comecei a gastar, cara, tranquilamente, assim, ó, 3 a 4 mil reais por dia. Com um café, com um almoço, com um janta. Parecia que eu queria me livrar do dinheiro. E durante esse ano, eu gastei muita grana. Muita grana. Mas foi o melhor ano da minha vida. Não teve... Claro que todo ano a gente tem grandes conquistas e tudo mais, mas eu considero que, por enquanto, esse foi o melhor ano da minha vida, assim. A gente curtiu muito a vida, cara. Sabe o que é você acordar e você pensar, como que eu vou curtir a vida hoje? E não ter limite, tipo assim, vamos viajar. Cara, teve um dia que a gente acordou e a gente falou assim, vamos pra Gramado? A gente tava no restaurante em Florianópolis, a gente falou, vamos pra Gramado? Tava eu, a Jéssica e meu sobrinho. Eles falaram, vamos. A gente passou em casa, 4 horas da tarde, tudo pra dar errado. Passou em casa, 4 horas da tarde, pegamos as coisas assim, rapidão, largamos pra Gramado. De madrugada, sem nem ter lugar pra ficar. Caramba. Furou o pneu no meio do caminho, pegou uma serra, pegou um caminho errado. Não, tudo pra dar errado. Mas, cara, fomos se divertir muito mais. Sim. E foi assim, do nada, decidimos, vamos pra Gramado? Vamos. Sim. Saímos de Floripa pra Gramado. Caramba. Então a gente fez muita coisa assim, sabe? Vamos pra Camboriú? Vamos. Sair, fazer as coisas. Não tinha nem hospedagem, mas ia. Cara, que doideira. Loucura. Então, foi um erro. Tipo, acho que não cuidar do meu tempo. Sim. Gerou que eu não cuidei do corpo, eu não fiz nada. Hoje, cara, eu entendo que, pra fechar esse ponto, todas as áreas têm que estar ligadas. Você tem que cuidar da sua mentalidade, tem que cuidar do seu corpo, cara. É inevitável. Hoje eu cuido da minha alimentação, eu cuido da quantidade de água que eu tomo, não tomo menos 3 litros de água por dia. Eu cuido da questão hormonal do meu corpo, eu cuido de suplementação, de exercício Com físico, certeza. tudo, sabe? Então, antes eu só achava que era dinheiro. E eu acho que é o primeiro ponto mesmo que as pessoas têm que se preocupar, sabe, cara? Exatamente, cara. É muito bom a gente falar nesse assunto que você tocou agora, porque a galera tem muito essa parada, tipo assim, né? Eu tenho que equilibrar todos os pontos. E até eu era um pouco assim antes. Tu era tipo também? assim, eu era um pouco assim no sentido de equilíbrio tudo. Então, cara, eu, sei lá, acordava muito cedo, cara, ia academia todo dia, fazia tudo todo dia. Só que daí eu percebi que realmente, pra você gerar resultado potencial em alguma coisa, você precisa ter potência, velho. Você precisa colocar muita energia naquela coisa pra você resolver esse problema. E querendo ou não, o problema do dinheiro ele é o primeiro que você resolve. Tipo assim, você tem que resolver. Não adianta você falar, eu quero trabalhar com o meu propósito. Cara, no começo você tem que resolver o problema da grana. Cara. Porque, velho, não adianta você pensar no teu propósito quando teu filho tá com fome, velho. Não entendeu? faz sentido. Não faz sentido você pensar, nossa, na minha paixão. Então, tem muito essa parada de resolver o problema financeiro. Só que, então, no início, né, velho, tem muito esse gás, esse desequilíbrio muito grande, né? Só que depois você começa a olhar e fala, mano, peraí, tipo, o meu corpo, cara, e aí é uma coisa que a gente percebe em todo mundo que é bem sucedido, cara. Chega um momento que você precisa cuidar do teu corpo, velho, porque é o quanto boa está a sua mente, que é as decisões que você vai tomar, o quanto que você vai trabalhar, a tua performance, né? Tudo isso influencia. E nesse 1 ano que você ficou, mano, foi realmente, literalmente, 1 ano sem trabalhar mesmo? Ou você, tipo assim, fazia alguma coisa, continuou rodando alguma coisa ou não? Tá, eu fazia alguma coisa. Tá. Eu tinha... Como eu já tava vendendo mentoria, eu tinha que entregar as mentorias. Sim. E naquela época eu dava mentoria segunda, terça e quinta. Eram 3 mentorias na semana. Eu entregava muito. Então eu continuei cumprindo com as mentorias só. Mais nada. Só isso. Só Mas isso. não abriu mais turmas da mentoria, nada. Eu fazia nos stories lá, tem vagas na mentoria. E entrava uma pessoa ou outra, assim. Não, eu ainda faturava, tipo, um certo valor. Eu tinha ainda anúncios rodando, mas, cara, eu não trabalhei, velho. Eu não trabalhei. Eu não trabalhei Caramba, mesmo. mano. Eu ficava o dia inteiro na rua. Voltava de noite. Tô ligado, voltava à noite. E, cara, eu percebo, tá? Tu pode discordar tranquilamente, mas eu percebo que isso, é aquela questão que você falou assim, cara, parecia que eu queria me livrar do dinheiro. Isso envolve muito uma questão de crença e padrão mental. Isso. Né? Então, uma coisa Eu demorei a perceber isso. É uma coisa que ela vem no teu subconsciente, você não percebe isso intencionalmente, só que ela tá ali. E ela é a forma como você lida. Enquanto você não intencionalmente olha e fala, mano, realmente, eu tenho uma crença muito forte em relação ao dinheiro e eu acredito que eu não posso ser um cara rico. Sei lá, porque talvez riqueza pra mim tá associado com ganância, tá associado com coisas ruins. Então eu preciso me livrar da grana. O quanto que você percebeu depois que você teve consciência disso?
o quanto que você percebeu que isso impactou negativamente e como que você fez pra trabalhar isso, pra não ter mais essa atitude, sabe? Perfeito. Cara, eu percebi que isso... Eu demorei a entender sobre isso, mas eu percebi que isso ainda era um vestígio de algumas crenças que eu ainda tinha mesmo. Aham. E eu realmente tava querendo me livrar do dinheiro, sabe? É bizarro, cara. Bizarro mesmo. Assim, Sim. tipo, tem... Por exemplo, eu e minha esposa, a gente ia no motel, por exemplo. Tá? Aham. Sim. Só no motel, que é o Zion, o motel que tem aqui, a gente gastou 30 mil um mês. Não faz sentido, cara. Eu ia pra tomar banho de piscina no motel e comer pizza, tá ligado? Não faz sentido. Então, realmente, cara, e eu tô te falando algo bem pessoal aqui, é o que tu falou mesmo. É alguma crença que eu ainda tinha, eu tava querendo me livrar do dinheiro. Eu demorei a perceber isso. Quando eu sentei assim, eu falei, cara, tem coisa errada, isso aqui não tá certo, não. Sim. E aí eu fui estudar mais sobre, fui entender mais sobre. Eu tinha meio que pena das pessoas, assim, falar, Sim. cara, pô, ele ganha, sei lá, 5 mil por mês. Eu não vou deixar o cara pagar o negócio, eu vou pagar, não vai fazer falta pra mim, entendeu? Sim. Tipo, eram os negócios assim. Então, eu tava me livrando do dinheiro, mesmo com uma boa grana na conta ali, eu tava fazendo ela ir embora, entende? Então... Legal, cara. E é muito aquela relação do termostato financeiro, né? Que a gente vê no... que é uma parada já muito tratada há muito tempo, né? Tipo, do qual o teu grau financeiro. Né? Então, às vezes, cara, você é uma pessoa que de 50 mil por mês, só que você tá querendo... Você tem 100. Então, automaticamente, você vai ter que voltar nos 50. Você vai ter que gastar os outros 50 pra você nivelar no seu... E era isso que acontecia comigo. É assim que você... E era isso que acontecia comigo. Se eu gasto 200 no mês, talvez eu iria gastar 150. Pra voltar aos 50. Pra voltar aos 50. Que loucura, cara. Cara, isso é muito real, né? É muito louco isso, cara. Exato. E eu percebo que a galera, às vezes... se preocupa com todas as coisas, só que menos a questão mental. A questão de crença, a questão de padrão de pensamento. E o cara fala, mano, mas eu não sei o que acontece que eu não prospero. Cara, e aí você olha o comportamento do cara e você vê algumas coisas assim. Então, muito bacana você trazer esse ponto, que é uma parada muito pessoal. Às vezes até ruim de você falar, né, cara? Porque você olha e fala, mano, eu perdi muita coisa nesse meio tempo, né? E não só questão financeira, mas tipo assim, pô, eu perdi, às vezes, de, sei lá, corrigir isso antes e evoluir mais em outras áreas, né? Com certeza. Show de bola, mano. E tá, a gente falou sobre a questão dos erros. E agora a gente entra num assunto que eu acho muito bacana, que você comentou que, né, você tem a sua esposa, é casado, e tem 2 filhos. E eu percebo que tem muito da objeção do pessoal também na relação de, cara, eu tenho filhos, é muito difícil pra mim conciliar a questão de ter os meus filhos, treinar os meus filhos, instruir eles e continuar crescendo, e continuar vendo o meu negócio prosperar. Como que você hoje, e no início também, principalmente no início, conciliou essa questão de ter filhos, de ter os filhos e também ter o seu projeto pra dar certo? Como você conciliou isso? Boa. Cara, eu vejo muitas pessoas, assim como vocês têm bastante alunos, são pais também, eu também tenho, que eles têm isso, né? Eles falam, cara, poxa, eu já trabalho o dia inteiro, eu chego cansado e eu tenho 2 filhos, ou tenho um filho, eu tenho que dar atenção pro meu filho é a minha prioridade da minha vida. E aí vem aquele lance mais uma vez. Eu vou contar algo aqui que eu normalmente eu não falo muito, porque foi algo que aconteceu com minha filha. Sim. Mas no primeiro ano ali que eu fiz, no primeiro mês que eu fiz aqueles 3 mil e pouco, a minha filha ela teve uma convulsão. Foi muito louco, cara, porque eu tava lá na minha casa no Rio Grande do Sul e ela tava indo na minha mãe, que era na frente, e ela desmaiou. E aí foi um griteiro, eu tava trabalhando, eu saí correndo e eu peguei minha filha como se ela estivesse morta no chão. Foi a pior cena da minha vida. E eu juntei ela e saí correndo, meu irmão chegou com o carro na mesma hora, a gente colocou ela no carro e saímos pro hospital. E aí eu descobri que ela tinha convulsão, ela teve convulsão. Eu falei, cara, Jesus, o que aconteceu aqui? E aí, cara, eu levei ela e tal, descobri que ela teve convulsão e a gente teve que fazer os exames. E um mês antes, eu não ia ter condição de fazer os exames no particular como eu fiz. Sim. E a gente fez esses exames no particular, eles deram exatamente o dinheiro que eu tinha, eram 3 mil e poucos reais de exame. Ela fez esses exames, descobriu na mesma hora o que ela tinha e começamos o tratamento. Sim. Resumindo a história, em 2 anos de tratamento, ela ficou curada, ela tinha epilepsia, curou, ela não tem mais epilepsia na cabeça dela. Sim. E resolveu. E aí, cara, por que eu coloquei esse contexto? Porque isso foi algo que mexeu muito comigo. Eu sempre digo que as coisas acontecem do jeito que tem que acontecer. Sim. Né? O cara lá de cima, ele te prepara para a hora certa. E se eu não tivesse condição ali naquele momento, eu nunca tive condição de ter 3 mil reais para pagar em exame para minha filha sem nem pensar. E eu coloquei todo esse dinheiro, tipo... Sim, né? sim. E aí, quando a gente fez os exames, descobriu o que era e tal, a gente fez o tratamento e 2 anos ela ficou curada. E aí eu falo, cara, tem muitas pessoas que falam assim, eu tenho que ter tempo para meus filhos, eu tenho que dedicar mais do meu tempo para meus filhos. Eu tava dedicando tempo para minha filha. Mesmo que talvez eu não tava brincando com ela naquele horário que ela passou mal, por exemplo, mas eu tava lá trabalhando. E aí eu consegui cuidar dela, sabe? Então... Pra mim é muito importante, cara. Eu acho que as pessoas têm que resolver esse problema financeiro, sabe? Com certeza. Poxa, eu tenho que estar mais tempo com meu filho. Eu tô trabalhando dentro de casa, então eu já tô o tempo inteiro com meu filho.
E óbvio que o meu filho vai querer que eu brinque com ele o tempo inteiro. Criança, cara, ele tem energia demais. E você é o melhor amigo dele, você é o brinquedo dele naquele momento, ele quer você. Sim. Então, eu sempre brinquei ali com os meus filhos. Tem vários vídeos eu trabalhando e brincando com meus filhos ao mesmo tempo, mas eu sempre foquei naquele momento muito mais no trabalho. E eu acho que quem tá começando hoje, que é pai e mãe, tem que focar muito no trabalho, cara. Perfeito. Né? Mesmo que, às vezes, sinta que tá deixando o filho um pouco de lado, Sim. é óbvio que você não vai deixar 100%, você vai brincar, você vai tirar um tempo ali pra ele, mas faz isso que vai valer a pena, cara. Show. Então tudo tem relação com a forma como você enxerga, né? Você falou assim, cara, eu tava dedicando tempo pra minha filha. Ou seja, eu tava trabalhando pra que ela, pra que eu tivesse condições pra fazer coisas pra ela. E não só isso, né? Mas pensando no futuro dela. Pensando em quando ela for pra uma escola de ensino médio, por exemplo, eu poder pagar uma melhor escola, né? Então, muito bacana. Então, tudo tem relação com a forma como você enxerga. É, né? cara, porque assim, você tem duas opções. Eu já me questionei. Como a minha casa ela era pequena quando eu comecei, eu já me questionei. Eu tava trabalhando aqui no computador, assistindo uma aula de como subir campanha, e eu olhar pro lado, isso de tarde, a minha filha no computador, a minha filha no computador, não, minha filha no celularzinho, Sim. vendo um vídeo. E eu, poxa, tipo, podia estar ali brincando com ela, podia estar fazendo tal coisa. E eu já me questionei assim, cara, por que eu não tô dedicando tempo pra minha filha? Sim. Mas ao mesmo tempo eu falo, não, mas eu tô dedicando tempo pra minha filha, sabe? Perfeito. Claro que não é o tempo que as pessoas imaginam, que seria ali brincando e tal, Sim. mas eu sabia que aquilo ia fazer dar certo. E outra coisa, né, cara? Tipo assim, a pergunta que a gente faz pro pessoal, né? Pô, você prefere ficar 5 anos não conseguindo ter tempo suficiente com a tua filha? Você prefere ficar 5 anos trabalhando no CLT, chegar na tarde cansado e não conseguindo olhar pro seu filho direito, mas tendo que fazer por ser pai, tendo que estar ali por ser pai? Ou você prefere ficar 1 ano intenso, às vezes não tendo muito tempo com seu filho, mas estando ali em casa, por exemplo, intenso, pra depois desse 1 ano você ter o tempo que você quiser com seu filho. Pra depois desse tempo você ter, talvez, por realmente estar full time em casa e poder passar a tarde toda com ele. Ou, cara, sei lá, vou trabalhar só à tarde, amanhã toda eu vou ficar com meu filho. Até a hora dele ir pra escola, por exemplo. Sim. Então é um questionamento, né, cara? Porque às vezes a gente fica muito nessa, eu tô pensando agora, eu tô pensando, mas eu tô pensando agora. Eu não tô pensando no futuro, pô. Eu vou continuar fazendo isso a vida toda, velho. Tipo, por que eu não faço de forma intensa agora pra que depois eu consiga ter, né, essa abertura, essa margem pra depois estar com meu filho, né? E é bem isso, cara. Esses 3 anos que eu trabalhei ali muito focado, eu trabalhava de 8 às 2 da manhã. Em alguns momentos eu brincava e ali batia uma bola. Pra criança, ela sabia que eu não tava completa. Eu tava indo ali, batia uma bola, voltava e pronto, eu marquei minha presença, né? Só que ao mesmo tempo, cara, hoje eu tenho todo o tempo do mundo pra eles. Porque Sim, hoje com certeza. meus negócios estão rodando, hoje eu tenho produtos vendendo, mas eu tenho gestor de tráfego, eu tenho copy, eu tenho todo mundo analisando, tem tudo rodando. Ótimo. Então eu construí um negócio onde eu curto a vida, cara. E aí eu fico pensando assim, a gente, sei lá, a média de vida talvez é 80 anos, não tenho certeza agora. Mas a gente tem a nossa parte de criança, onde a gente só brinca, não tem responsabilidades e tudo mais. Mas aí, sei lá, quando vem 18, 20 anos, o cara tem que trabalhar. E aí, a maioria das pessoas trabalha até os 60 e poucos, por exemplo. E não curte nada da vida. E aí eu fico parando pra olhar minha vida hoje. Eu já tenho, por exemplo, o teto da aposentadoria garantido em casa de aluguel. Eu tenho meu negócio que me rende mais de 100 mil reais todos os meses. E eu curto a minha vida com a minha família o dia inteiro, cara. O tempo todo. Óbvio, eu tenho minhas reuniões, eu tenho meus compromissos, mas eu curto, cara. Então, antes da gente vir aqui pro podcast, por exemplo, a gente comprou... Minha filha queria muito uma cachorrinha, né? Ela queria muito e aí eu tava segurando porque, pô, a gente quer viajar, quer isso, quer aquilo, tem um cachorro. A gente já tem um gato que a gente tem há 14 anos. Caramba. Aí a gente ficava tipo assim, poxa, o gato faz tudo sozinho, se vira muito sozinho. O cachorro é mais dependente, né? Sim. Aí eu tava segurando, a gente foi viajar pra Bombinhas. Aí uma amiga nossa levou a cadelinha junto. Minha filha amou, minha filha e meu filho, cara, a felicidade deles. Daí eu parei pra pensar assim, falei, cara, nossa, eu proporciono tantas coisas pra eles, eu não vou proporcionar essa memória pra eles de criança, de ter um cachorro e tudo mais, né? A gente foi lá e comprou. E, cara, tá sendo muito legal a experiência. Hoje de manhã, antes de vir pra cá, eu fui lá acordar eles, eu peguei a cachorrinha, né, levei lá e tal, joguei na cama, ela lambeu eles, fizeram uma festa e tal. Então, cara, a gente tem tempo junto, sabe? Sim. Eles estudam em escola particular, eles vão ir pra escola agora de tarde, aí nesse momento à tarde é o momento que eu trabalho, faço alguma coisa e tal que é importante. Intensidade acelera os resultados, então as coisas que eu tenho que botar em intensidade, eu coloco agora à tarde, que eles estão na escola. Depois eu busco eles, ontem a gente assistiu o filme, assistiu o Sonic 3 até mais tarde. Então eu tenho tempo com eles agora, sabe, cara? E um tempo de qualidade. Perfeito. Posso levar eles no shopping, posso fazer as coisas o tempo inteiro.
inteiro, sabe? Qualidade de vida, né? A qualidade de vida E é aí, boa. essa chega a hora do desfrute, né? A hora que você construiu e você começa a desfrutar. E quando E se tu você- parar pra olhar muito cedo, cara. É muito cedo, né? São 5 anos de marketing digital. Tem Não, é 2 absurdo. anos que... Eu ignoro esses 2 anos porque tem gente que vem... Que nem tu falou antes, né? O aluno diz, tem Aham. 2 anos que eu tô fazendo. Beleza. Mas tu vai olhar, o cara faz um negócio Sim. um mês... Tem um mês que eu não rodo o tráfego, vou rodar mês que vem. Ou seja, tá Aham. falando que daqui a 2 meses ele vai Ele vai voltar voltar. a fazer um negócio. E né? nem sabe se ele vai, né? Nem sabe se vai. Então, eu desconsidero os meus alunos que fazem isso e eu desconsidero meus 2 anos também, porque eu entendo que isso não é intensidade, isso Sim. não é o que vai dar resultado. Perfeito. Então, quando eu falo que eu tenho 5 anos, é porque eu tenho 5 anos a partir do que eu comprei treinamento e comecei a fazer algo que realmente funciona. Antes eu só tava viajando, assim, né? Perfeito. Tentando alguma coisa. No começo tu comentou assim, cara, eu ficava dedicado muito no meu negócio ali das 8 às 2 horas da manhã, então você não tinha muito tempo de fazer, por exemplo, isso com o teu filho, né? Tipo, tinha um filme com ele e tal. Só que depois de um tempo você começou a desfrutar muito, começou a passar muito tempo com a sua família. E quando que você percebe, cara, que pra todo mundo que começa um negócio na internet ou o seu próprio negócio, quando que você percebe que é a hora do cara começar a desfrutar? Em relação financeira mesmo, tipo, quando você acha que, tipo assim, cara, agora você pode equilibrar mais isso e ter um tempo de mais de desfrute com seus filhos, com sua família. Quando que você percebe? Depende muito do custo de vida dele, tá? Aham. Exemplo. Quando eu comecei, porque eu consegui conquistar muitas coisas. Eu tava ganhando ali 50, 70, 80, cheguei a fazer 100 mil por mês e o meu custo de vida ainda era 2.500. Por quê? Caramba. Eu morava no Rio Grande do Sul na minha casa própria, não tinha aluguel. Uhum. Eu tinha um Peugeot, que era 2004. Aham. Apesar das pessoas dizerem que dá muita manutenção, pra grana que eu tava ganhando, qualquer coisa era... Se Sim. estragasse era 800 pila, então... Puder botar pra mim, por favor. Sim, claro. Não ia mudar nada. Aham. Então, assim, eu não subi meu custo de vida. E eu continuei trabalhando. Então, eu ganhei as casas ali. Eu ganhei não, né? Comprei as casas. Então, se tu parar pra analisar, eu tinha um custo de vida de 2 mil. E eu já tava voltando 10 mil de aluguel. Eu não precisava nem trabalhar mais. Caramba. Entende? Aham. Eu já podia desfrutar. Sim, sim. Só que eu ia desfrutar do quê? Eu ia desfrutar de coisas mais simples. Uhum. Talvez eu não ia colocar os filhos numa escola particular, talvez eu não ia poder comprar tudo que eu compro pra eles no shopping quando a gente vai. Ia ser um desfrute diferente. Sim. E, cara, a gente colocou eles na natação aqui em Jurerê, tipo, dá R$2.000, 2.000 e pouco só de natação. Aham. Entende? Então, tipo, não tem... Eu não ia proporcionar tudo que eu proporciono hoje. A gente mora numa casa que a gente paga R$18.000 de aluguel. Entende? Apesar de eu ter minhas casas, a gente mora de aluguel. Aham. Então... Não iria desfrutar de tudo isso. Então, quando que é a hora das pessoas desfrutarem? Eu vou te falar quando que foi o momento pra mim que eu falei assim, ó, agora eu estou bem. Que eu senti assim, ó, que eu queria que todo brasileiro ganhasse. R$1.000 por dia, R$30.000. Por dia. Aham. É já 30 bem, reais bem no acima da mês. média, né? É Se não me bem engano, acima da 1%. Tipo, o Brasil ganha acima de 28 mil, né? Mensal, uma parada assim. Eu nem sei quanto que é o Um dado, máximo, tipo, não. muito baixo, cara. Tipo, sei lá, não sei se é 3, 5% do Brasil, tipo, ganha acima de 28 mil, né? Sim. por mês. Mas R$1.000 no digital, cara, é viciante ainda. É, Tipo assim, exatamente. se exatamente. tu fizer R$1.000 por dia, tu tá apavorado. Não, exatamente. Não. Entendeu? Tá louco. Então, por mais que eu sei o quanto é distante para as pessoas que nunca fizeram esse valor e tudo mais, eu entendo que isso é distante, mas a verdade é que dentro do digital é um iniciante que faz isso. Sim. aham. Se a gente pegar um produto aí, sei lá, que a comissão é R$100, estamos falando de 10 vendas no dia. Sim, 10 anos no dia. Entende? Então, Exato. O cara tem, tipo, R$50 por cada venda que ele faz, sei lá, pra ganhar 50, tipo, ele investe 500, 500 mil reais, enfim, 500 mil reais, né? E é incrível, né, cara? O poder de escala e tudo mais. Mas... R$1.000 por dia, cara. 30 mil, eu falei assim, nossa, eu tenho outra... Eu não dou conta de gastar os 1.000 por dia. Agora eu dou, mas antes não dava. Antes não dá, né? Lá no Rio Grande do Sul não dava, não. Aham, legal. Cara, e você comentou assim, quando eu vim pra Florianópolis, mudou muito minha forma de pensar e tal. O quanto realmente que tu percebe que, velho, eu ter mudado de ambiente mesmo, físico, tá ligado? Tipo, ter saído do lugar onde eu nasci pra ir pra um outro lugar, o quanto que isso impactou na tua cabeça Total. e da forma como você viu, tipo, o mundo, assim. Total, cara, mudou muito. Eu acho que todo mundo tem que sair do ambiente... Não pra prosperar. Eu não saí pra prosperar. Eu comecei a prosperar no meu ambiente. Mas Sim. eu me fechei. Aham. Eu me fechei. Então, Mudou sua mente interna, né? Antes de mudar mudei o externo. interno, como eu falei, comunidades e tudo mais. Sim. Então, comecei a participar de ambiente em grupos, em Perfeito. cursos e mentorias. E aí, assim que eu tive a oportunidade, eu saí e vim morar em Florianópolis. Então, o ambiente... Quando eu vim morar em Florianópolis, cara, sem mentira nenhuma, eu comecei a faturar 2 vezes mais, só de vir morar em Florianópolis. Por quê? Conexões diferentes. Então, por exemplo, quando eu cheguei aqui, conectei com o Caio. Aham. Então, como infoprodutor, mentor,
eu já comecei a faturar mais. Sim. Com alguns insights que eu peguei com ele. Aham. E aí, comecei a conectar com outros infoprodutores. Você começa a ver um outro ambiente. Então, é diferente. Óbvio que, logo depois eu me atrapalhei, né? Porque aí eu vim e fiquei... Aham. Eu fiquei Um tempo ali sem trabalhar. fiquei sem trabalhar. Mas depois que eu me reestruturei, cara, foi totalmente diferente. Mas o ambiente é outra pegada, cara. O ambiente, ele muda total, assim. A tua mentalidade muda, tua disposição muda, você prospera muito mais. Exato. Você não fica mais contando as suas coisas para as pessoas do passado, que são pessoas que só vão te colocar para baixo, não vão te empurrar para frente e tal. Exato. Então é doido, cara. É igual você querer ficar... Por exemplo, se eu ficava falando de dinheiro com as pessoas lá do meu ambiente, eles ficavam me chamando de coach. Coach, eu não sei o que, não sei o que, não sei o que, sabe? Então, Agora você mudou de ambiente, é normal falar de dinheiro. é normal né? falar de dinheiro. Só que lá era normal falar de política, falar do pessoal do Cara, a arroz. gente se encontrou aqui, a primeira coisa que a gente falou foi de dinheiro, de forma Sim, indireta. sim, A sim. gente tava falando sobre os negócios e tudo mais, quando veio tava passando insight um pro outro já, Exato. é normal, entende? É natural, né? É natural. Cara, eu percebi isso, só compartilhando, tu falou, né? Tipo, eu acredito que o cara tem que sair não só pra prosperar, mas, cara, isso muda muito tua cabeça da forma como você olha pra tudo, né, velho? Porque, tipo, quando você tá no interior de qualquer estado, você tem uma visão do mundo, você tem uma visão de quanto que as coisas são grandes. Quando você vai, sei lá, pra uma capital, não pensando em, vou lá pra prosperar. Mas, cara, quando você chega lá, você olha e fala, mano, é muito além disso, tá ligado? A tecnologia é muito além do que eu tinha lá no interior, por exemplo. Cara, E aí, quando você tá com outra galera, você fala, mano, é diferente. E o teu ambiente é tão forte que você não consegue vencer ele. Você vai se adequar a ele. Ou você se adequa ou você sai, né? Ou você se adequa ao ambiente ou você sai do ambiente. Sabe uma coisa que eu fiquei muito louco quando eu fui palestrar em São Paulo? Eu fui palestrar em São Paulo lá na plataforma do Marçal. Cara, mesmo morando em Florianópolis, onde as coisas são muito avançadas, as pessoas... É diferente. Aqui tem mais um lifestyle, as pessoas estão mais preocupadas com o melhor ali do seu corpo, etc e tal, e também das empresas. Mas eu fiquei impressionado quando eu cheguei lá em São Paulo. E Alphaville, né? E Alphaville. Fui palestrar lá, bem lá nos... Esqueci como é, na plataforma do Pablo Marçal. Sim. E por A gente foi lá também. que eu fiquei impressionado, cara? Todo mundo naquela região tá voltada a eventos presenciais, cursos de mentalidade e tudo mais. Ele fez um trabalho tão forte lá. É muito louco isso. Porque a gente pegava os Uber, por exemplo, e aí eu ia almoçar e voltava. Todo mundo fala, tu vai pra plataforma Marçal? Eu já fiz uma mentoria lá, eu já fiz um curso lá, e não sei o quê. Cara, todo mundo era voltado pra isso. Desculpa, cara, te cortar, mas eu achei que isso era, tipo assim, uma parada esporádica, porque a gente foi lá também, e eu peguei um Uber pra ir pra plataforma. E o cara chegou e falou assim, vai ter pressa do que hoje aí? Então, cara... O cara falou, eu falei, cara, a gente tá aí a gente foi num evento lá, eu falei, a gente tá no evento X aí e tal. Aí ele falou... fechou então. Depois eu vou ver se em um outro horário. Eu falei, caramba, muito mano, louco todo mundo isso, cara. Muito louco, muito louco. Tanto que os caras me contam. Todos Uber, cara, me contou que já foi lá fazer algum curso, algum treinamento, algum negócio. Eles conhecem os experts. Então, tipo, os caras não falaram, por exemplo, do Thiago Fonseca. Tu sabe quem é o Thiago Fonseca? Tô ligado, sim. Quando eu comecei, eu assistia muito o Thiago Fonseca, que antigamente era um cara comediante, tinha um canal Boom, né? Sim. Eu assisti os vídeos dele, ele falou, cara, o Thiago Fonseca também tá aqui, ele tá fazendo... E é louco, porque os caras sabem as estratégias. Ele tá fazendo um funil, o Uber falando, cara. Ele tá fazendo um funil que ele faz um evento presencial a R$97 lá no espaço da empresa dele. E aí lá ele vende a mentoria de 8 ou 10 mil reais, high ticket, não sei o quê. Eu falei, cara, olha isso. O cara tá falando coisas avançadas de marketing digital, sendo um cara que nem tá no digital. Sim, sim. E eu falei, que bizarro, velho. Tipo, e aí eu olhei assim, São Paulo, principalmente lá em Alphaville, boa parte dos experts antigos, eles estão lá, eles estão rodando muitos esses funis de evento presencial e vem o high ticket e tal. E acabou que as pessoas estão habituadas a isso. A imersão que eu fui palestrar lá não era do Pablo Marçal, ela teve 350 pessoas. 50 compradores lá, o menino falou que esses 50 compradores que estavam lá não conheciam ele, compraram porque eles vão frequentemente lá assistir palestras e mentorias. Foi do Thiago, tu foi? Foi do Thiago. Foi do Thiago, tô ligado. Mano. Eu falei, caraca, velho. Ele falou, cara, sabia que tem 50 pessoas aqui que vieram por causa da plataforma. Olha que louco. Eu falei, que Só bizarro. pra falar, vamos ali que é a plataforma. Aí eu já pensei, eu falei, pô, eu rodo imersão presencial. Cara, pra trazer as pessoas pra Florianópolis é uma briga. Cara, interessante essa ideia. Poxa, se eu morar lá, cara, né? Se eu alugar um galpão lá, o que não dá pra fazer, entende? Diferente, cara. Realmente, São Paulo também tem uma energia diferenciada demais, cara. Você vai lá, tipo, no Itaim Bibi, no Jardim Europa. Cara, esses lugares é bizarro, assim. Eu lembro que a gente tava lá, só compartilhando essa questão do ambiente, né? Que eu tava no Uber lá, passando acho que por Higienópolis, se não me engano, assim. Daí, eu tava no Itaim Bibi e o cara pegou, a gente tava passando por Higienópolis. Aí ele falou, cara, se você curte carro, porque a gente passava numa Porsche, assim, do nosso lado, e eu achei muito louco, fiquei olhando assim. Daí, porque eu comecei a admirar carro depois do tempo também. E aí ele falou, cara,
Se você curte carro, vai domingo lá na Avenida Europa e fica olhando. Só fica parado, ele falou. Só fica parado na avenida. Você vai ver um monte de fotógrafo esperando os caras passar. Aí você vai ver o que é carro de verdade. É. Eu falei, caramba, olha o nível. Tipo assim, e o próprio Uber, tipo assim, ele tem conhecimento de que ali... realmente, cara, a parada do ambiente, ela é muito diferente. E você percebe que... Muito isso, né? Você falou, quando eu vim pra cá, comecei a faturar 2 vezes. Cara, olha que louco. Só por mudar a perspectiva que você tem das coisas, o ambiente. E aí é louco o contraste, né? Porque, tipo assim, você vem pra um lugar assim... Depois você volta, às vezes, no lugar que você nasceu, ou pra uma outra cidade, sabe, do interior, ou algo assim. Você olha e fala, caramba, mano. Tipo assim, aí às vezes a gente vai visitar lá o interior, e a gente olha e fala, mano, olha o contraste. Tipo assim, eu acho que tá mais estranho lá, mas ela fala, não, tá normal, amor. Minha esposa fala, tá normal. É porque, tipo, a gente olha, às vezes, uma outra cidade, uma outra realidade que é muito diferente. Sim. Então, o ambiente impacta de forma poderosa, né, cara? Demais, cara. Demais, 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 demais. E aqui é igual Jurerê, cara. Primeira vez que eu vim em Jurerê, que eu olhei aquelas casas ali, tipo, sem pátio, sem pátio não, né? Sem cerca. E uns casões gigantescos, assim, aí Porsche na frente, Ferrari, Lamborghini, coisa que não é normal você ver, sabe? Sim. E, tipo, na rua, assim, sabe? Onde... No bairro que eu morava antes, se o cara encostasse, possivelmente ele ia ser assaltado, sabe? Exato. E você olha aquilo ali e você fala, cara, olha a diferença, né? Um ambiente. Eu falei assim, eu me senti ali uma pessoa muito inferior de conhecimento, de mentalidade do que aquela galera. Fala, cara, o quanto esses caras sabem pra ter tudo isso aqui? Exatamente. Pra ter conquistado todas essas casas, todos esses carros. O quanto eu ainda tenho pra aprender, entende? E é muito louco, cara. Perfeito. Porque, novamente, e isso é muito legal. As pessoas, elas têm que pegar isso de... Quando você sai do seu ambiente... e você começa a acessar novas coisas, você automaticamente entende que você tem uma evolução ali para acontecer com você. Né? Pô, por que eu ganho 3 mil por mês e não ganho 5 mil? Tem uma evolução para acontecer aí para você ganhar 5 mil. E aí você falou antes, né, que tem um termostato, né, de você não... Ah, eu ganho 150, eu tenho que voltar para 50, né? Tipo, eu tenho que me livrar do 100. E o conhecimento, ele faz muito isso. Você ganha aquilo conforme o seu conhecimento. Então, poxa, o cara que ganha um salário de 2, 3, 4 mil reais, por exemplo, qualquer conhecimento que ele tiver no digital, ele vai fazer 10. Se ele for um copywriter profissional, ele vai fazer 10 mil. Sim. Se ele for um social media... Cara, minha social media, não sei se vocês estão com a Paloma também. Não. A minha social media, ela atende eu, o Caio, o Pogni, e eu sei o valor fixo dela, R$3.800 o meu. Sim. Que é o plano mínimo. E o Caio tem o plano máximo lá, que é quase 7 mil reais. Então, assim, só com nós três, ela faz uns 14, 15 mil reais. Sim. Por quê? Porque ela tem um conhecimento da rede social do Instagram. Então, o conhecimento eleva o seu termostato financeiro. Demais, cara, demais. Então, por exemplo, Alan, tu ganha dinheiro porque tu vende produto. O conhecimento que eu tenho até hoje, eu consigo ganhar dinheiro com muitas coisas. Cara, a gente fez as placas de vocês lá. Né? Então, você começa a entender que dá pra você ter vários negócios e começar a ganhar muito dinheiro com isso. Com certeza. Então, se eu quisesse ser um gestor de tráfego, eu ia fazer, no mínimo, cara, 20 mil reais por mês. Se eu quisesse ser um copywriter, apesar de não ser o melhor copywriter do mundo, eu ia fazer 20 mil reais por mês. Porque eu tenho conhecimento, eu tenho habilidade de vender, eu ia saber atender as pessoas e cobrar 3, 4 mil reais do profissional, entendeu? Até porcentagem de negócio. Perfeito. Então, é o conhecimento, cara. A pessoa ganha 2, 3 mil por mês. Por que ganha sempre 3 mil por mês? Porque o teu conhecimento é pra 3 mil por mês. Exato. Você tem que buscar um conhecimento novo. Se você quer ganhar 15, você tem que ser um cara de 15. É isso, Senão pô. você... Não adianta. Você vai ganhar os 15, você vai gastar os 15. Porque você é um cara de 3, né? Então não tem como. Tanto que você vê, pô, minha social media cobra 3.800. Eu já vi um monte de social media me chamar no direct me cobrando 600 reais. Eu nem... Como é que eu vou fechar com um cara que tá Ela é uma cobrando pessoa de 600, né? Ela é uma pessoa de 600. Não, o cara de 600 reais não vai me entender do jeito que tem que me entender. Entendeu? Eu nem pago. Não faz sentido. Sim, né? sim. Tem gente que fala assim, nossa, é barato. Cara, não faz sentido. O cara tá te cobrando 600 reais, mostra que ele não entende do negócio. O pessoal dizendo o barato sai caro, né? Sai caro. Ele não vai cuidar do meu Instagram, entendeu? Top, cara. Eu percebo assim, né? Que a gente poderia resumir que o ambiente, ele te faz normalizar algumas coisas. Né? Então, tipo assim, quando você tava, às vezes, numa cidade do interior, ou às vezes numa, não sei, numa quebrada, não sei exatamente, não, mas um lugar, às vezes, que o nível de assalto é alto, o nível de... Cara, você normaliza que aquilo é tranquilo, aquilo é normal, entendeu? Então, tipo assim, o assalto é normal a segurança não ser boa, é normal, pô, não poder deixar o carro pra fora, que vão quebrar os vidros e pegar a coisa dentro. Agora, quando você vai pra um outro ambiente, o teu normal fica diferente. Muito. Então, outra coisa começa a ser normal. Então, o normal é prosperidade, o normal é você ter uma casa, não precisa ter cerca, o normal é você poder deixar as cadeiras pra fora e ninguém vai mexer em nada, o normal é você ter um carro, o carro que você quer ter, e ele poder ficar lá fora sem ninguém mexer. Então você começa a normalizar. E quando você normaliza, cara, o teu termostato cresce também. E aí, de forma natural, você começa a ganhar mais dinheiro. Porque você tem conexões diferentes, você começa a ver pessoas ao teu redor diferentes, né? E aí você começa a ver isso impactando de forma
positiva. Mas, cara, Um negócio legal que você falou aí, é até meio bizarro se tu fazer se tu for fazer analogia, cara, eu tenho sonho de ter uma Ferrari. No bairro que tu mora hoje, dá pra tu encostar uma Ferrari na frente do mercado, na frente da padaria? Dá pra tu deixar a Ferrari ali e ir trabalhar na frente do teu trabalho que tu mora hoje? aham. Não dá. Sim, sim. Não tinha como, lá onde eu morava, eu deixar uma Ferrari estacionada na frente da minha casa. Exatamente. Não tem como, cara. Aham. Sabe? Não bate. Então, mostra que a mudança de ambiente faz você prosperar, entende? Sim. Tanto que aqui em Florianópolis a gente não vê falar de assalto. Se a gente vê falar se rodar sei lá, rolou um assalto em Jurerê. Cara, isso vai ser notícia por muito tempo. Vai ficar um tempo, né? Vai. E a população fica assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Não estamos mais nos mesmos tempos. É. Agora, no meu bairro que eu morava antes, era normal falar de assalto todo santo dia, cara. Sim, sim. Um assalto diferente do outro. Cara, não só isso, né? Mas uma coisa que eu percebo, quando a gente tá num outro ambiente, se você pergunta pra qualquer pessoa lá, você fala assim, cara, o que carro que você gostaria de ter? Cara, todos vão falar assim, mano, sei lá, um Celta novo, ou não sei, um Monza Tubarão, sei lá, Corvinho. Você não vê ninguém falar assim, cara, eu sonho em ter uma BMW X1, eu sonho Não. em ter uma X6, eu sonho em ter uma Mercedes Glee. Ninguém. Agora, se você tá ali, você fala, cara, que carro você quer? Tá, cara, em 2 anos eu vou comprar tal. E eu tô esperando a fila de espera pra tal carro. Então, tipo assim, os teus sonhos mudam, cara, porque você tem uma percepção nova da realidade. A realidade é diferente. Então você fala assim, cara, eu tenho outras pessoas aqui que eu falo, mano, esse cara só lapidou mais os seus conhecimentos do que eu, esse cara só se conectou com mais gente do que eu, esse cara modelou mais gente, esse cara leu mais livros, esse cara se investiu mais em seu próprio desenvolvimento pessoal, né? E por isso ele conquistou isso, tá ligado? Então você não começa a ver mais o impossível que antes você via, né? Curioso isso que você falou, cara. Antes eu virei corretora, um pouquinho antes de dar certo no marketing digital, eu tava como corretor, né? E antes de eu ser corretor, cara, eu não sabia o que era uma BMW. Eu não sabia o que era BMW, cara. Olha só o nível. Tipo, eu tinha um Corsinha Wind e aí troquei por um Peugeot 2004 307. E eu não sabia o que era uma BMW. Sim. Então, eu fui saber o que era BMW porque o cara que era gerente lá, ele tinha uma BMW. Caramba. E aí, muito louco, cara. Tanto que o meu gerente, ele comprou uma Evoque. Eu não sabia que era Evoque também. Sim. Quando eu vi o carro, velho... Aí ele foi lá e comprou tudo depois. Vou te contar. Uma Evoque branca, interior caramelo e teto panorâmico. Apaixonou. Quando ele comprou aquele carro, cara, eu falei... Caraca! E aí ele levava nós nas convenções... E aí a gente ia na Evoque, cara. Nossa, eu era alemãozinho, né? Ele ia com o vidro aberto assim, ó. Sim. Chegava todo vermelho lá do sol, tá ligado? E eu fiquei encantado naquele carro, cara. Encantado naquele carro. Um ano depois que eu tava no digital, eu comprei minha Evoque dele. Caramba, velho. Você comprou a dele. Eu comprei a dele. Que Eu comprei louco. dele. Muito louco, cara. Muito louco mesmo. Nossa, que legal, cara. Muito doido. Eu comprei dele, Evoque. Mano, mas legal. A gente falou sobre a questão do ambiente agora. E agora, no ponto de... para quem tá começando a vender produtos na internet, pra quem tá começando as vendas na internet, com a sua experiência hoje, com o tempo que você já tem de mercado, o que você diria pra um cara que tá começando agora? O cara vai começar amanhã, por exemplo, o que ele faria? Ele adquire um treinamento? O que ele faz? O que você vem na tua cabeça agora em relação, mano, segue esse roteiro que eu te garanto que é um caminho muito mais abreviado. O que você diria? Cara, primeira coisa, tá começando agora. Entenda que isso é um processo e alinha a tua expectativa. A expectativa é uma parada que tira muitos nossos alunos do caminho certo, tira muitas pessoas do caminho certo. Porque ele fala assim, teve um cara que perguntou pra mim ontem no direct, né? No direct não, na caixinha de pergunta. Se eu começar no teu treinamento agora, tu acha que eu faço 1 milhão até 2026? Eu falo, cara, a expectativa é totalmente errada. Porque não tem que ser esse. A expectativa tem que ser, eu consigo fazer minha primeira venda, eu consigo destravar a primeira venda, destravar os primeiros 10 mil por mês. A expectativa tem que ser essa, entender o processo, né? Então, alinha a tua expectativa, entende que isso é um negócio e se você fosse construir um negócio físico, você ia gastar muito mais, né? Pra locar uma loja, pra mercadoria, pra tudo e tal. E você não sabe quando você vai faturar 1 milhão, mas você vai trabalhar pra isso. Sim. Então, alinha a expectativa. E o segundo ponto, busca uma mentoria, busca alguém que vai te ajudar. Sim. Mas toma cuidado com as pessoas que vendem curso, que ensinam a vender curso. Não faz isso. Pega um cara que realmente tem a metodologia que funciona. Alan, o que funciona? Afiliado funciona? Ser produtor funciona? Dropship funciona? Cara, tudo funciona dentro da internet. Tudo funciona dentro da internet. Tipo, os meninos vão preferir vender com Google, eu vou preferir vender com Facebook e com Facebook Ads, porque é o que eu faço e é o que vocês fazem. O Thiago Hora, que é meu amigo, vai preferir vender dropshipping, porque é o que ele faz. Tudo funciona. Só que se vocês pegar o cara errado para acompanhar vocês, não vai dar certo. Então, procura a pessoa certa, investe em conhecimento, não para de estudar. E desistir não é uma opção. Não para de fazer, não. Perfeito. Então, alinhamento de expectativa e ter mentores. Seriam os 2 pontos que você abrevia. 2 pontos
Show de bola. primordiais. Primordiais. A questão de expectativa, cara, ela vem muito na ideia da infelicidade também, né? Porque o que é a infelicidade? É a expectativa menos o resultado. É. Então, tipo assim, você tem uma expectativa de, nossa, comecei amanhã. Cara, pro cara fazer 1 milhão até o final do ano, ele tem que faturar pelo menos uns 110 mil por mês, todos os meses de forma consistente. Aí você vai falar, cara, é possível talvez um iniciante faturar 1 milhão assim num ano? Você fala, cara, mas é exceção. E o que eu vejo é que a galera, ele se perde muito na exceção, cara, se perde demais. Tipo assim, até a gente, às vezes, tipo, eu olho pra alguns caras e, tipo, por exemplo, o Marcos Paulo, sócio do Marçal. Você olha pro cara, tem 27 anos, acho que ele tem, 27 anos. Daí você olha pro cara, o cara tem um avião, o cara tem um helicóptero, o cara tem uma Ferrari SF90, o cara mora em Alphaville, o cara tem trocentas empresas. Você fala, cara, com 27 anos de idade. Aí você olha pra você, tipo, às vezes fala, mano, ou pra você ou pra qualquer outra pessoa próxima, você fala, cara, não é possível, esse cara é muito fora da curva. Só que daí você olha e realmente, cara, ele tava no lugar certo, na hora certa, se conectou com a pessoa certa, e tem um fator sorte nisso. Só que a sorte, ela vem pra quem tá preparado, Lógico. Ela vem pra quem tá pronto. Então, todos têm seu mérito, só que são exceções, sabe? Tipo, são pessoas que são exceções. E se se compara com a exceção, você se frustra um absurdo, cara. Porque você olha pro mundo irreal e aí você sonha com aquilo. E no início do digital é muito normal a gente tá assim, né? Tipo, a gente tá olhando e fala, mano, eu quero mudar de vida. Aí você faz a primeira venda e você fala, nossa, cara, mês que vem eu vou arregaçar. E aí você coloca aquela energia absurda, só que aí você coloca às vezes muita grana e você se perde no meio do caminho, cara. Porque... E nem é muita grana. E nem é muita grana, né? Tipo assim, você pegou o dinheiro e você fala, nossa, eu tenho 10 mil guardados, vou colocar todas. Não, isso é exceção também. É, exceção também. Mas normalmente, tipo assim, Alan, já gastei muito dinheiro, 200 reais. 200 reais, Eu entendo que 200 reais pra ele é muito dinheiro, Sim. mas a verdade é que não é muito dinheiro. Exato. É dinheiro pra aquela realidade dele. E outra forma, mas não estamos falando de construir um negócio. Exato. Que negócio que se constrói com 200 reais? Da forma como ele vê também, né? Porque se ele olha pra 200 reais e fala assim, nossa, meu Deus, investi e não voltou. Mas se ele olha pra falar, mano, 200 reais é meu negócio, irmão. Como tu disse, se eu fosse fazer um negócio físico, 200 reais eu não olha. Não, cara, nada. Nada. É só pra você começar a você pensar. Não faz uma mesa, cara. Você não faz um balcão. É uma cadeira, 200 reais. É uma cadeira. Entende? Uma cadeira ruinzinha ainda. Aí o cara fala pra mim assim, ó. Eu vou começar a construir um produto agora. Eu vou ter que comprar hospedagem mesmo, cara. É muito caro. Pô, cara, 19 reais por mês. 19 reais por mês, cara. Não, olha aí. Sabe? Aí, tipo, eu falo, cara, tem certeza que você quer construir um negócio? Não faz sentido. Exato. Tem certeza que quer mudar de vida, né? Ou só uma parada da boca pra fora, né? Então, realmente, isso é uma parada que a gente percebe muito de padrão, cara. E quanto antes a pessoa se alinha em relação a isso, melhor. O que eu talvez a gente poderia dar exemplo, talvez, pro pessoal, é a questão de que, cara, você tem, tipo, peças de dominó, né? Então, você tem uma peça grande aqui, tá bem feia essa peça, mas você tem uma peça aqui que é R$1 milhão, né? Então, tem 1 milhão. E, velho, tem essa primeira pecinha, que é a primeira venda. Tá ligado? Como que eu faço para derrubar a peça aqui de R$1 milhão? Eu derrubo na primeira. Porque se eu derrubo a primeira, vai ter uma outra aqui, que vai derrubar essa outra aqui, que vai derrubar outra aqui, vai derrubar outra aqui. Quando chega aqui em cima, já tem um efeito cumulativo que derruba a última. Boa analogia. Então, se, cara, eu quero derrubar a última peça, eu começo com a primeira. Qual é o meu próximo passo? Qual é a meta desse mês? É fazer a primeira venda. Então, eu fiz a primeira venda, beleza. Qual é a meta do próximo? Pô, é fazer os primeiros R$1.000. Eu não consegui nesse mês, vou no próximo de novo, até eu conseguir os R$1.000. Fiz os R$1.000, agora qual é a meta próxima? Chega uma hora que você percebeu que esse juro composto te fez crescer muito. E quando você cresce muito, seus resultados também crescem. Né? Então, tem essa parada da expectativa, quanto mais alinhada, menos frustração, né? Cara, porque assim, ó, a primeira venda, o conhecimento pra primeira venda é 1. E aí, que nem você falou, né? Cara, beleza, depois da primeira venda, agora tem que fazer... Eu costumo dizer para meus alunos fazer uma venda por dia. Mas, sei lá, os primeiros R$1.000, que vai dar no mesmo. Sim. Cara, os primeiros R$1.000, para que isso aconteça, você vai ter que ter outro conhecimento já. Porque a primeira venda, qual é o conhecimento que tem que ter? Talvez fazer a primeira campanha e acertar o primeiro criativo. Sim, beleza. Exato. Mas para tu vender todos os dias, tu vai ter que entender um pouquinho mais da copy do teu criativo, talvez. Vai ter que entender um pouquinho mais ali sobre segmentação de público do teu anúncio que tu faz, seja Facebook ou Google e tudo mais. Então, vai ter que ter aprendizados para que isso aconteça. Perfeito. E para mim conseguir sair do 1.000 para 3.000 para 5.000, eu tenho que ter mais um novo aprendizado. Alguma coisa nova. Entender como que escala, entender... Então, é natural que isso aconteça, cara. E o cara que não fez a primeira venda ainda, ele não sabe escala, ele não sabe copy, ele não sabe um monte de coisa. Então, é natural, é o processo. Ele tem que resolver o primeiro problema, né? A galera fica pensando nos próximos problemas, cara. Isso é muito forte também, né? Às vezes o cara vai começar um negócio na internet e ele fala assim, nossa, mas um imposto, eu vou ter que abrir um CNPJ. Você fala, cara, não é esse problema teu agora. Tipo assim, o teu problema agora é entender a ideia. Depois de entender a ideia, teu primeiro passo é aplicar. Depois de aplicar, é analisar. Depois de analisar, aí é colher o primeiro fruto. Então, e outra coisa, às vezes, não mirar nem na questão financeira em si. Porque isso era uma outra coisa que frustra. Quando você começa, às vezes, cara, a primeira venda vai levar 2 anos. Mas é muito difícil, né? Um cara que intensifica, pô, às vezes, sei lá,
um mês pra ele fazer a primeira venda, né? Só que você olha, cara, um mês, velho, nesse um mês você tem que se manter motivado. E como que você vai se manter motivado? Velho, olhando nas suas conquistas de processo. Então, qual foi a minha conquista de processo? Pô, aprendi a criar a usar o gerenciador pessoal do Facebook. Então, já aprendi a parada. Pô, criei o primeiro pixel. Que massa, já entendi. Agora fiz minha primeira página. Pô, agora já tenho um produto cadastrado na plataforma. Hoje eu vou pegar um produto como afiliado. Então, eu vi o processo acontecendo e agora, depois de 2 semanas, eu já sou maior do que 2 semanas atrás. Meu conhecimento já é maior. Então, até vir a primeira venda, pô, se eu for esperar pra me motivar quando eu ter a primeira venda só, bom, se não vir em 1 mês, em 2 meses, você vai desistir? E você não tem, tipo, tantos sonhos assim, tá ligado? Então, talvez alinhar isso é crucial. E a internet, ela é muito rápida, cara. Então, assim... tô demorando. Cara, como tá demorando? Você não tá demorando, sabe? Tipo, quanto tempo você tem de internet? Cara, eu comecei em 2021. Tenho 4 anos. Quanto você já faturou? Cara, no total, assim, junto com os meus sócios, cara, já foi uns 13, eu acho, milhões. 13 milhões. Eu acho. Cara, é muito rápido, cara. Nesse tempo. É muito rápido. Imagina fazer isso num negócio físico. Exatamente. Tem gente que tá 4 anos com um negócio negativo ainda, entende? Ou quem compra franquia. Tipo, os caras investem, sei lá, 400, 500 mil na franquia pra faturar 10, 15 mil por mês e vai ter o payback dessa franquia sei lá quando. Exatamente. Entende? E olha lá, né? Quando vai começar a ter ROI, né? Quando vai começar a ter ROI. Perfeito. Então é muito louco. A comparação da internet, ela é bizarra, assim. Ela é muito forte. Então, todo mundo... Claro, a gente quer converter todo mundo, mas todo mundo tinha que estar na internet, cara. Exatamente, cara. Não, a gente acredita, né, cara, que seja o cara com um negócio físico ou não, pô, se ele não estiver na internet, ele vai ser esquecido, né? A gente percebe isso. Porque a atenção das pessoas tá ali, né? Tipo, Gabriel, por que vai ser esquecido? Cara, porque ninguém mais olha pras fontes que você tá. Tipo, você tá focando em panfleto, ninguém olha mais pra isso. Né? E, tipo, você tá focando em, talvez, até o cara que tem um negócio físico só. O cara vai ter uma padaria. Cara, você tem que estar na internet. As pessoas têm que te encontrar lá. Elas não pesquisam mais numa lista telefônica, né? É dentro da internet. E o segundo ponto, ter mentores, que a gente já falou bastante já, né? Sobre essa questão de pô, ter alguém que abrevia o teu caminho. Alguém que já passou por aquele caminho pode te falar, mano, não vai por aqui, que tem um atalho, ó, aqui você vai ter um perigo aqui, então vai por ali, né? O cara que tem um mapa do negócio, né? Perfeito. Isso é muito influenciável, né? Então a questão de ter os mentores, perfeito, o que você enxerga como importante para alguém que tá começando. E, cara, em relação ao futuro agora, pensando nos próximos anos e meses, como que você enxerga o futuro do mercado que você atua, por exemplo, mercado de infoprodutos e empreendedorismo online no geral? O que você acredita que tá vindo pela frente, assim? Perfeito. O que você diria? Cara, eu acho que cada vez mais vai ficar mais fácil de vender na internet, mas não entendo mais fácil como um preguiçoso. Né? Não é o seu caso. Tô falando para as pessoas que estão escutando. Vai ficar mais fácil porque cada vez mais as pessoas compram mais na internet. Então, lá atrás a gente tinha uma dificuldade absurda de vender. Quando eu comecei, as pessoas, tanto que eram os boletos lá, para recuperar os boletos, as pessoas... A primeira pergunta era que tinha medo se era golpe. Então as pessoas não estavam habituadas. Quando veio a pandemia, que todo mundo foi para dentro da internet, aí sim as pessoas começaram a comprar muito na internet, começaram a entender, a conhecer até os gateways, Hotmart, Wi-Fi, eu já comprei uma coisa na Hotmart, eu sei que funciona e tal. Então as pessoas começaram a ficar cada vez mais habituadas a comprar na internet, já não tem mais esse medo, passa o cartão muito mais fácil ali. Então tá cada vez mais fácil vender. Além disso, as ferramentas estão evoluindo cada vez mais. Estão entendendo cada vez mais como que consegue te entregar um cliente mais fácil ali, mais assertivo. Fora isso, tá vindo inteligência artificial, que tá ajudando cada vez mais. Poxa, antes, por exemplo, para mim começar, a minha primeira página de vendas, eu paguei R$1.200 para um cara fazer. Caramba. Hoje, na página de vendas, se você tá na Hostinger lá, por exemplo, tem um template pronto. Ou tem inteligência artificial já construindo para você a página de vendas. Então, você não precisa mais desse conhecimento, entende? Perfeito. Meu aluno iniciante hoje, ele pega o template pronto na Hostinger, só altera as palavras e acabou. É, tipo, muito, muito mais fácil. Então, as ferramentas estão cada vez mais fácil de se usar. E aí, cada vez que é mais fácil de começar, cara. Antigamente, tinha que ter conhecimento em copy. Agora, não precisa. Uma inteligência artificial escreve para você os textos, entendeu? Então, tá cada vez mais fácil. Então, na minha visão, tá cada vez mais fácil de entrar. A galera tem medo de saturar, isso não vai saturar nunca. Sempre vai ter bem menos empreendedores do que consumidores. Então, não tá ligado ao conhecimento tá fácil para todo mundo. E até os empreendedores são consumidores, né?
E até eles os consomem. empreendedores são consumidores. Perfeito, bom ponto. Mas sempre vai ter muito menos anunciante do que pessoas consumindo. Com certeza. Sempre. E sempre vai ter uma dor nova, sempre vai ter alguém com um problema diferente. Basta você adquirir um conhecimento para resolver esse problema e conseguir resolver com um produto digital, né? Perfeito, produto cara. ou qualquer outro tipo de serviço. Pode ser um produto físico, pode ser um produto digital. Eu sou fã de produto digital, mas eu acredito muito no físico. Se tem um problema e aquele produto soluciona um problema, vai vender sempre. Perfeito. Não importa o que é. E, cara, eu compartilho muito da mesma posição, assim, que eu vejo que hoje em dia tá muito mais fácil, cara, em todos os sentidos, em relação a ferramentas, em relação a facilidades. Tipo, para subir uma campanha, antes, cara, uma campanha. Vamos colocar até no Facebook ou no Google, que seja. Cara, você precisaria pensar o que você vai escrever no teu anúncio. Como você já bem colocou hoje, velho, você tem, sei lá, uma ferramenta onde você coloca o nome do produto e ela te dá todas as inscrições do anúncio, todos os títulos, todos os CTAs, tudo. E aí você vai criar um criativo, você coloca lá o roteiro numa ferramenta e ela cria o vídeo pra você. Perfeito. O IA, você coloca uma pessoa pra falar. Tipo, mano, hoje em dia é absurdo. Tipo, antes o que você demorava, às vezes, até um cara sendo experiente, demorava 5, 10 minutos pra criar uma campanha, hoje em 1 minuto você cria. Sabe? E assim, absurda a evolução, né? De como que isso tá crescendo e como que a IA tá dominando muito também, né? Eu queria que hoje todo mundo compartilhe a mesma ideia de que IA vai ser uma potência muito forte para facilitar muitas coisas, né? Eu acho que ela já vem sendo e vai ser cada vez mais, porque vai ter evolução, que é natural. E cada vez fica mais fácil, cara. Sim, Então, perfeito. não faz sentido. Até aproveitando para compartilhar, pessoal, aqui a Hostinger é a nossa patrocinadora oficial do podcast. Então, aqui na descrição vai ter um link para você adquirir a sua estrutura, o seu site. Se você não tá na internet hoje, como a gente disse, você tá perdendo seu tempo e ninguém mais te vê, né? E aí, sendo um afiliado, você precisa ter um site para anunciar. Esse é um investimento básico pro teu negócio. Então, você querendo adquirir, precisando desse serviço, aqui embaixo nós temos um link com desconto para você adquirir a sua hospedagem na Hostinger. Mas, irmão... Um detalhe importante sobre a Hostinger, eu também uso. Sim. E ela aumentou muito o meu faturamento, tá? Um dos pontos que a Hostinger fez muita diferença para vender meus produtos foi Connect Rate. Sabe o que é Connect Rate, sim, né? Com certeza. Para as pessoas que não entendem, Connect Rate é a taxa que você vai ter das pessoas que clicam no teu anúncio e que realmente abrem a tua página de vendas, conseguem ver a tua página de vendas, tá? Normalmente, quando você usa outra hospedagem, essa taxa é muito baixa, abaixo de 50%. Então, se você fez um anúncio lá no Facebook, por exemplo, e você teve 100 cliques, cada custo desse clique saiu por R$2, você gastou R$200, tá? Só 100 pessoas chegou. Ou seja, R$100 você já perdeu. Né? Tipo, você já... Ou seja, o clique saiu por 4, saiu o dobro, né? Porque só 50% entrou na página. Isso. 50% das pessoas chegaram. Então, você já perdeu metade do teu dinheiro. Metade do teu dinheiro já foi embora só por uma hospedagem ruim. Quando a gente entendeu sobre isso, cara, que a Hostinger tinha os melhores servidores e trazia esse Connect Rate muito mais alto, e eu alterei, tipo, o meu faturamento quase dobrou. Porque eu já tinha lucro com os anúncios com outra hospedagem, e quando eu alterei para a hospedagem da Hostinger, que traz esse desempenho, faz com que as pessoas consigam abrir a página mais vezes, eu comecei a vender muito mais, porque é natural. Você consegue levar mais gente dentro da página, exato. As conversões vão acontecendo ali. Então, a Hostinger mudou muito o meu faturamento e, tipo, eu não abro mão dos meus alunos usarem o Hostinger, por exemplo. Cara. Perfeito, excelente. Então, uma indicação de ambos, né? Nós dois então indicamos a Hostinger, porque realmente tem feito muita diferença pro pessoal também. Mas, irmão, perfeito. Tem algum outro ponto que você gostaria de colocar pro pessoal para concluir? Tu pode dizer agora pra gente ir pros finalmente. O que você diria pra galera? Alguma última mensagem sua? Cara, se você tem sonhos, você realmente quer conquistar esses sonhos, o tamanho desse sonho que você tem, o cara lá de cima não deixaria, independente da religião que você é, o cara lá de cima não deixaria você sonhar se você não pode alcançar. E para você alcançar esses sonhos, você precisa fazer aquilo que tem que ser feito. Então, o que é aquilo que tem que ser feito? Você tem que buscar ajuda, você não tem que ficar escutando as pessoas do teu ambiente, você tem que baixar a cabeça, buscar ajuda para aquilo que você viu que vai te levar para os teus sonhos e realmente executar. Então, se você que está assistindo o vídeo aqui, você segue o Thiago e o Gabriel, por exemplo, e vocês entenderam que a metodologia deles vai levar vocês do ponto A para o ponto B, cara, entra na mentoria, busca a ajuda que eles conseguem te ajudar para que você realmente consiga conquistar isso mais rápido. E eu não estou te falando isso daqui para a gente vender curso ou mentoria, até porque não é o intuito daqui. O intuito daqui é trazer conteúdo para vocês e ajudar vocês. Mas o que eu estou te falando é o conselho que eu queria ter ouvido quando eu comecei. Porque eu fiquei 2 anos, cara, fazendo a minha primeira venda. Então, às vezes a pessoa tá ali do outro lado, tipo assim, ela já tentou as coisas, já viu o vídeo, talvez já assistiu o vídeo de vocês, executou alguma coisa, mas ainda não deu
certo, não vai ser um vídeo que vai levar vocês para 10 mil, 15 mil, 20 mil de faturamento. Então, busca ajuda o quanto antes, que eu tenho certeza que vai acelerar os resultados. Acho Perfeito, que é isso, irmão. cara. Fazer com que a galera saia desse negócio de não fazer nada. Sabe? Se mova, né? E onde o pessoal consegue te encontrar? No YouTube, no Instagram? Alan Torquato no YouTube e Alan Torquato Oficial no Instagram. Me segue lá, manda uma mensagem lá que veio do podcast. Perfeito. Maravilha, galera. Sigam o Alan lá. Vocês encontram ali dentro do Instagram como Gabriel Andrani Mantovan. Deixa o teu like aqui no vídeo, neste episódio. Se inscreve no canal para não perder os episódios semanais aqui no Quietos Cash. E é isso, pessoal. Muito obrigado por mais um episódio e até mais. Valeu, tamo junto. Valeu.